nessa sexta-feira linda, maravilhosa. Estou aqui adentrando a sua telinha para realizar mais uma live aqui com os meus amigos. Hoje a gente trouxe uma matéria interessante sobre as limitações da hipnose regressiva no fenômeno de abdução. Hoje existem até cursos hoje na rede falando a respeito. Então, eu aproveitei que no segundo encontro da LASO, em 21 de setembro, né, nós tivemos a participação de algumas pessoas, algumas palestras, e eu vou procurar colocar aqui para todos vocês, pelo menos uma por semana. Hoje a gente trouxe essa matéria, eu vou chamar aqui rapidinho aqui o Fábio Ribeiro, que está aqui comigo, para dar uma boa noite. Fábio, um abraço enorme aí, agradeço a presença, Fábio. Boa noite, Edneu. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a live, né, os futuros que vão adentrar. Né? Hoje o tema da noite é justamente como o Edneu falou, né, as questões voltadas aí de abduções, né, regressões, questões de apoio psicológico, né, porque a gente sabe que algumas abduções, a gente sabe que tem um transtorno muito grande, né. Então hoje a gente vai estar passando um vídeo, né, que é da LASO, né, um evento que aconteceu no final de agosto, ao qual só agora teve tempo de fazer as edições. O Edneu vai estar passando durante a semana, e nesse vídeo a gente vai estar fazendo, depois, né, da apresentação, os comentários, né. Então eu já vou compartilhar a tela, Edneu, e já vou colocar para o pessoal, né, o que se trata, né, certinho, tá? Você quer acrescentar mais alguma coisa, ou posso já colocar o vídeo? Não, maravilha, eu acho que de princípio é melhor já passar o vídeo, porque já traz a matéria. Tá saindo agora? Agora sim. Bom, aqui é só para avisar o pessoal que, na verdade, a gente está procurando aqui passar um vídeo que foi editado, que, aliás, eu mando um abraço aí ao Dirceu Klemba, que ele estava lá conosco, né, na segunda imersão ufológica da LASO, onde a gente fez diversas gravações. Eu tenho aqui comigo 16 palestras, e ao longo do tempo aqui a gente está pretendendo colocar aqui no canal. Fechou. Vamos lá, então. Agora vai sair com áudio. Agora. Normal. Vamos deixar a tela maiorcita. E vámonos. Ándale, ándale, ándale. Tá falhando, Fábio. Tá falhando o áudio? Então, peraí. Tá falhando. Então tá. Eu vou de novo aqui dar os 5. Vamos lá. Vou deixar a tela cheia. E vamos verificar o caso Valdez aí, como é que tá. Então, o caso Valdez, né, que a gente sabe aí que aconteceu aí no Chile, né, que foi um caso extraordinário em 77, que ele mudou depois do tempo as versões, né. Por que isso? Então, vamos ver um vídeo dele, da época. Cabo Valdés, buenas tardes. Canal 13 de Televisión de Santiago. Cabo, relátenos cómo ocurrió esta experiencia suya. Bueno, prácticamente, gran parte de la historia que me ocurrió a mí, la anécdota, te puedo decir, para mí algo increíble, o sea, no tan increíble por el hecho de que yo siempre creí en estas cosas sobrenaturales, problemas extraterrestres, o llámese lo que quieran llamarle. ¿Usted cuando ocurrió el hecho, con quién estaba? Estaba con mi patrulla. ¿Cuánta gente formaba su patrulla? 7 hombres. ¿En qué sector de Putre se encontraban? A unos 5 o 4 kilómetros de Putre. ¿Y cómo ocurre la aparición? Estábamos de guardia nosotros tranquilamente conversando, charlando para no quedarnos dormidos en la noche, como hace mucho frío ya, hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, los soldados tenían 2 apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. Yo concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a unos 1500 metros. ¿Era una sola cosa? Una sola cosa. Repetidamente, después apareció un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y
y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Por lo tanto, yo ordené a mis hombres que apagáramos el fuego y lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucho la atención. Seguidamente, después de haber hecho este paso que vimos de tapar el fuego, el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por lo largo de mucho tiempo, por lo menos yo creo que una hora estuvo ahí delante de nosotros de forma increíble. Inclusive yo ordené a mis hombres identificarse, lo que corresponde a todo militar, porque para mí era algo, podía decir cualquier cosa, por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo viera, lo que sea, poder identificarse, que se acercaran, que trataran de comunicarse con nosotros. No lográbamos nada. Entonces, ¿Hicieron disparo al aire ustedes de prevención? No hicimos ningún disparo al aire. Por lo tanto, no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa. Entonces, seguidamente, después de esto yo me separé de mis hombres unos 4 metros a vista de ellos, y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque ellos cuentan que desaparecí delante de ellos. Y después, como a los 15 minutos, ellos me buscaron, me llamaron, y es increíble porque 4 metros de distancia yo no podía alejarme más de 50 metros sin que me vieran. Me buscaron, no me encontraron, después me estuvieron esperando, aterrorizados seguramente, o sea, increíble, había desaparecido y llegué igual como por arte de magia al lugar de los hechos. Ahora, cuando usted desaparece, ¿los restantes miembros de la patrulla estaban cerca de usted? Claro, estaban a la misma distancia, 4 metros de distancia. ¿Ellos no pudieron percatarse en qué forma desaparece? Prácticamente fue algo como si yo me hubiera sido tragado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. A mí se me borró la película totalmente. Yo no. Es decir, esos 15 minutos que usted estuvo desaparecido, no se acuerda absolutamente no de ninguna cosa, prácticamente. Para que, y por último, yo no voy a estar inventando una historia de ponerme a la risa de todo el mundo. Ahora, Cabo Valdés, usted, una vez que regresa, después de estos 15 minutos que está desaparecido, presenta una barba bastante agresiva. ¿Cómo ocurre eso? Eso me atrae mucho. Lo increíble es porque allá en el altiplano la barba no crece mucho por el frío. Y correspondientemente, después de este fenómeno que me ocurrió, yo me practiqué unos 5 días, estuve sin afeitarme y la barba la tenía normal, o sea, un poquito crecida nomás, y ese día la barba era un poquito menos que mi bigote, bastante espeso, entre paréntesis, y la tenía larga y suave la barba, una barba totalmente larga, y mi reloj, que se me adelantó 5 días, digo, y se me paró a las 4:20, o sea, como si estuviera, cuando yo desaparecí y volví a aparecer, el reloj estuvo parado 15 minutos. Ahora, cuando usted regresa al lado de la patrulla, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué le manifestó a sus soldados? Yo cuento lo que ellos me dijeron, porque yo no me acuerdo. Según ellos, aparecí, le grité muchachos, como una voz de angustia, como que necesitaba ayuda, y posteriormente me desmayé, según ellos, me cobijaron, me tomaron, me llevaron, y yo los miraba a todos con ojos desorbitados, no los conocía, porque seguramente estaba con un estado de shock o impresionado por algo que yo había visto, tal vez, no sé, no me puedo explicármelo. Entonces se dieron cuenta ellos que mi barba estaba excesivamente crecida. A consecuencia que hay oficiales, mis jefes están de testigos que yo me afeité, y en todo servicio el personal se presenta como corresponde, como todo militar, con la barba bien afeitado, bien presentado, y ese día tenía una barba, pero de 5 días. Ahora, estos dos objetos que aparecen, ¿qué forma tenían? ¿Eran en forma de un haz luminoso o eran en forma ovalada? ¿Qué forma tenían? Forma ovalada, lo identificamos por unos cuadros que nos pasaron unas fotografías que vienen directamente de la NASA, que nos sacaron en Estados Unidos, y identificamos todos los 8 hombres conmigo, identificamos los mismos objetos más o menos relativamente parecidos, que era un objeto luminoso, y lo más extraño y lo más asombroso, que por eso que a nosotros nos pareció que era algo sobrenatural, porque tenía 2 luces rojas, que lo vi yo y lo vieron mis soldados. O sea, no es cosa mía solamente. Ahora, posibilidad que hubiera sido un avión, una cosa así, no hay ninguna. No, posibilidad, no estamos preparados especialmente para identificar cualquier tipo de volador nosotros que sea del tipo humano. Es construido por ser humano, estamos preparados para eso. Yo habría identificado un jet, un rocket, cualquier tipo de avión, lo habría identificado inmediatamente. Ahora, ¿cuál es su impresión? ¿Se trataría de un ovni, un objeto volador no identificado? Para mí, realmente yo creo que podría ser un objeto no identificado. Un platillo volador o lo que se llame, lo que quieran llamarle, pero para mí es algo extraño, algo que podría venir de otro mundo, tal vez, no sé, no podría explicar, no creo sí que sea algo aquí programado por los hombres de la Tierra. Ahora, ¿usted qué cree de estos 15 minutos de desaparición? Porque hay que ponerse un poco, especular un poco con este hecho. ¿Usted qué piensa? ¿Que usted fue llevado hasta estos objetos, lo llevaron hasta otro lugar, se alejaron de ese lugar? ¿Qué es lo que cree? Para los que no creen, podría haber sido una cosa, un desmayo o cualquier cosa común. Para mí, realmente, si yo voy a especular, y voy a especular un poco, posiblemente haya sido, no raptado, pero a lo mejor pude haber pasado una red de tiempo, me hayan llevado para allá, no tengo idea. O sea, no puedo verificarlo porque yo no me acuerdo nada. Ahora, ¿a usted no le gustaría someterse a un tratamiento hipnótico con la posibilidad de poder recordar esos 15 minutos que tiene totalmente vacío en su mente?
Encantado, no me negaría bajo ningún punto de vista, porque tanto yo como montones, y ahora más que nunca, millones de seres estarán interesados en ver qué pasó, y más yo que me sirvió la experiencia, así que yo encantado para poder ver qué pasó durante 15 minutos. A lo mejor descubro algo y a lo mejor me dieron el número de la polla gol y yo no lo sé, así que yo lo haría encantado, no tendría problema. Então, vamos lá. Relacionado ao caso do Valdez, né, que é interessante a gente abrir aqui até para nós, justamente isso, né, que o Valdez, esse caso que ganhou repercussão mundial, né, na década de 70, no início ele tinha total noção do que tinha acontecido com ele, né, ele alegava mesmo, né, a gente tinha 9 testemunhas na patrulha dele, né, desses 15 minutos que ele acabou saindo, né, há uma certa contestação, né, ele, em alguns depoimentos, né, que eu já vi em outros casos, fala 40 minutos, 30 minutos, nesse especificadamente falou 15, né, então o que mais impressiona desse caso do Valdez é que justamente esse lapso temporal que aqui na Terra foi colocado aí como pouco menos de 1 hora, e você pegar ele com a barba, no caso aí, de 4 a 5 dias, como relata aqui no vídeo, né? E outra questão interessante foi o relógio dele, né? De ter parado, né? E dele ter voltado e ter comentado, né? Justamente com a patrulha dele, né? Que ele tinha a sensação que não tinha passado só aquele tempo, tinha passado muito mais. E, enfim, com todos esses questionamentos, né, que na época a reportagem colocou para ele respondeu de maneira bem objetiva, né, sem estar pensando nada, né, tinha total ciência disso. Muita gente falou que era uma questão traumática, por isso que ele não acessava aquele ponto X, por isso que ele não lembrava, né, e acabou desencadeando o que desencadeou, que depois aí de praticamente aí acho que ele com 17 anos, ele se afastou depois aí, né, dessa questão militar, ele acabou se convertendo, né, ao cristianismo aí, e ele acabou depois de um tempo virando pastor. Então aí que tá, ele mesmo nessa reportagem, ele coloca que algumas pessoas poderiam entendeu, como se fosse até demônios, né, ou seja, eu já falei numa live 7 anos atrás do Edineu, que bacana, se ele encontrou refúgio nessa questão religiosa dele, né, que se libertou disso, positivo, beleza, isso é um ponto dele, e aceito, beleza, mas o caso em si, ele tem tantos fatores, né, que é difícil refutar, né, nesse quesito, até porque 9 testemunhas, teve toda uma questão de sabatina da imprensa, será que essa mudança do Valdez foi para sair do ridículo, aquilo que ele tanto era, digamos assim, entre o meio dele, né, ridicularizado, né, ou dele tá indo para essa questão evangélica, ele ia ter uma credibilidade com o pessoal lá, né, no sentido, questão, olha, me libertei, fui exorcizado, hoje sou um novo homem, né, então, aqui o papel do canal não é julgamento, mas a gente fazer um comparativo, o antes e o depois nessa questão do Valdez. Porque aqui justamente ele coloca que ele não foi abduzido. Se teve 9 testemunhas que viram as luzes, a NASA veio investigar o caso, tá? A NASA dá mais credibilidade, ela veio investigar o caso. Então ela acabou colocando para ele, entendeu? Olha, o que você viu era isso, né? Então, tem toda uma questão investigativa, a gente não está colocando que foi, na totalidade, um fenômeno extraterrestre, mas ele relata, tá, ali que foi, e depois, por que ele volta atrás? Tá? E hoje, se você perguntar para ele meio que desconversa e coloca a sardinha totalmente para o lado dele, como era uma questão do mal, né, que tinha acontecido, não era nada relativo a isso, aí eu fico imaginando, ele tanto gostou do assunto, que você vê, ele acabou fazendo aqui um apanhado de todas as notícias da época, né, ó, e a gente pega aqui, ó, em 2002, tá, um apanhado de tudo que aconteceu, né, que ele tinha os tabloides, né, recortava, e depois ele acaba colocando, né, aficionados e curiosos recordam l'abduzione no caso Valdez.
Então, daí ele colocou aqui, ó, quando eu publiquei meu livro, los ufólogos se vão a enojar. Então, ou seja, ele está colocando repúdio aqui, né? Então, aquilo que ele colocava como credível, né, hoje é descredível. Então, os fatos disso é que é curioso, né? Então, a gente pega, depois de 22 anos, Armando Valdez rompe o silêncio, né? A gente vê isso acontecer muito na ufologia. Em alguns casos que eu percebo, tem um total fundamento. Mas, no caso dele, com tantas testemunhas, fica bem divididas as opiniões, né? Tanto é que ele lançou o livro, né? A verdade aí, né? Por trás das sombras, né? Que ele acabou escrevendo, é um livro que teve uma boa vendagem, ainda tem uma grande procura, né? Então, será que hoje ele como pastor, né? Numa situação completamente diferente, né? O militar virar um pastor, né? Que digamos assim, um choque, né? De realidade nesse quesito, nada contra. Estou falando que é uma situação que não é tão comum, mas acontece, tá? Ele não é uma exceção. Então, você tem uma série de jornalistas mundo afora que contestam o dele. A grande maioria contesta essa escolha, né, dele de por que reverter esse cenário. Então, eu vou passar agora aí para o Dirceu, para o Dino, né, e para o Edineu, para vocês darem as suas visões, né, do caso Valdez, e a gente volta daí depois com esse caso aí da apresentação aí do psicólogo, né? Então, com vocês aí. Oh, maravilha aí. Bom, legal aí, Fábio, você lembrou bem. Esse caso aí a gente apresentou no meu canal já há algum tempo, deve fazer uns 6 ou 7 anos, e a gente levantou o questionamento referente a isso, porque foi num período que, de repentemente, o Valdez acabou negando tudo aquilo que tinha acontecido no passado, que tinha até livro escrito e pesquisas a respeito, e a gente não entendeu nada. E eu lembro que foi essa situação que a gente colocou. Por outro lado, tem um caso também que parece que a bota dele, eu não sei se isso é verdadeiro, que a bota dele também parece que estava surrada, alguma coisa de ter se apresentado como se tivesse dias, né? Que ela tivesse ralada, né? Porque a gente sabe que os oficiais, eles têm a responsabilidade de cuidar do seu uniforme, botas, tudo isso, barbas. Então, eu sempre achei um caso extremamente interessante, esse caso do Valdez. Agora, tá negócio, ele como acabou aderindo à religiosidade, provavelmente vai saber o que aconteceu. Como coisas que vira e mexe está acontecendo, de certa negação, que inclusive ultimamente andou acontecendo até do fato daquelas coisas que o Corey Goode falou há coisa de 3 ou 4 anos atrás, que está também negando. Então, a ufologia traz essas surpresas, na verdade. Eu queria passar aí para o Dino, qual é a posição do Dino em relação a esse caso aí. É muito interessante aí. Eu assim, só conheço por cima e o resumo que o Fabinho fez, assim, né? Realmente, o cara aconteceu um fato com ele desapareceu, né, na frente do pelotão dele, reapareceu com barba, para eles levou um tempo, mas assim, foi coisa rápida e o problema do relógio. Agora, entra a questão seguinte, a gente não é questão, como o Fabinho falou, não é questão de julgar, né? Mas o Valdez, ele passa a ser um pastor, aí a coisa fica um pouquinho complicada, porque entra a religião no meio, né? E o que ele pode falar que ele sofreu, sei lá, uma tentação, qualquer coisa do gênero. Quer dizer, desvirtua todo o caso, porque ele é a testemunha que afirma que aconteceu um fato, depois em um tempo, ele falou que ele ia passar um tempo, se não me engano, e ele ia revelar a verdade que aconteceu com ele, ou os fatos que aconteceu realmente com ele. Depois ele passou todo esse tempo aí, né? Ele se torna um pastor. Então, o que a gente pode falar? Fica uma coisa assim, dito pelo não dito, né? Porque o cara faz um relato, aconteceu um fenômeno, teve umas testemunhas,
Passa um tempo, ele fica mudo, ele fala que ele vai esperar dar baixa, se eu não me engano, para poder relatar o que realmente aconteceu, o fato. E depois ele volta como pastor, negando tudo. Então, a gente não pode tecer muitas coisas, né? Entendeu? É triste, né? Mas é a minha opinião. Não dá para você falar nada, né? Maravilha, Dino. Agora escuta o Odisseu. Você já conhece esse caso, né? Você tem alguma opinião formada a respeito de tudo isso aí que foi relatado? Olha, na verdade, eu não conhecia esse caso, já ouvi falar, né, mas eu não sabia, não conhecia a história aí, eu fiquei sabendo aí agora, né, pelo relato aqui exposto. Mas é interessante quando a gente começa a perceber, porque primeiro ele tinha uma versão que os fatos aconteceram, e eles foram relatados e foram testemunhados, né? Então, o fato de você ter a questão relatada e testemunhada é um fato que é quase inegável, né? Inclusive, virou livro, né? Então, isso aqui, de certa forma, houve um ato que aconteceu de fato. Aí, a gente começa a analisar a seguinte situação. Então, ele teve um contato, ele foi um contatado, e isso é uma questão muito, muito interessante, porque o que eu tenho percebido em relação aos contatados? Geralmente, um contatado, ele começa a ter uma evolução espiritual, ele começa a ter um crescimento espiritual dentro dele, naturalmente, certo? E esse crescimento espiritual, dependendo da forma que ele for levado, ele pode direcionar a pessoa para algumas situações que podem direcionar para a possibilidade de conspirações, né? O Dino acabou de falar assim, quando entra a questão da religiosidade, da religião, né? Porque o que a gente vê? A gente vê dois fatores bastante interessantes, e até existe uma grande preocupação dos líderes religiosos, né? Justamente quando se fala em questões ufológicas. Tem muitos líderes que eles acabam tremendo na base, não aceitam de jeito nenhum essa questão, porque o que isso que reflete diretamente dentro da questão da religião? É a perca de poder, né? Então, a religião em si, ela manipula as pessoas, né, de certa forma, a fazer com que elas acreditem em determinados fatores, em determinadas situações que podem ou não existir, incumbindo a elas a questão relacionada ao medo, né? Se você fizer isso, você vai ser penalizado com isso, isso, isso. E muitas pessoas levam isso muito a sério. Por quê? Porque existe aquela questão do tapume na frente dos olhos, onde a pessoa não aprendeu ainda sobre a espiritualidade. Então, quando você tem um desenvolvimento espiritual, e geralmente os contatados têm esse desenvolvimento espiritual, esse crescimento espiritual, e elas aprendem a ser espiritualizadas, pessoas espiritualizadas, elas conseguem ter aquele relacionamento com o seu ser superior de uma forma ampla, aberta, sincera, coerente e tranquila. Não dependendo, assim, não aceitando a questão da manipulação da religião. Quando a gente fala da questão da manipulação da religião, né, é aquele tipo de pessoas que vive na igreja, é uma pessoa religiosa, mas que ela não sente nada. Ela é só um número dentro de uma igreja e ela não sente nada. Por outro lado, existem as pessoas que são espiritualizadas. Essas não precisam estar dentro de uma igreja para elas sentirem a presença do ser superior. Então, quando a gente começa a analisar dessa forma,
a gente começa a ver que esse crescimento espiritual que aconteceu na vida dele, pós-contato, né, levou ele para ser um líder, uma pessoa da igreja evangélica, conversão evangélica, né? E essa conversão evangélica, como ele tinha esse crescimento espiritual ascendente, ele chamou atenção para a questão de ser um líder, né? De pessoas. Então, logicamente, foi dado a oportunidade de ele ser pastor. E como a gente vê a formação dos pastores muitas vezes, né, a gente não vê, eu posso dizer isso com tranquilidade, porque eu sou evangélico e tenho formação pastoral, né? Eu tenho formação pastoral, não atuo na área, não atuo como pastor e não frequento igreja, certo? Mas a gente começa a analisar que a maioria dos pastores, eles pegam a Bíblia, eles conseguem explicar a Bíblia de uma forma aberta, onde eles conseguem passar uma mensagem ao público de uma forma ampla, então já tem condições de ser um pastor. E aí algumas igrejas nomeiam ele como um pastor. Diferente de outras igrejas que você tem que ter a formação para você saber como se portar, você tem como... Porque as pessoas acham que ser pastor é só pegar a Bíblia e pregar o evangelho. Não, você tem que saber administrar, você tem que saber elogiar, você tem que saber conduzir, você tem uma série de fatores, né? E aí entra a questão da conspiração. Então, o que a gente vê? Essa semana mesmo, semana passada, eu estava almoçando, e o local onde eu almoço lá tem a presença de bastante pessoas ali, que frequentam o local ali para almoçar, e eu estava ali almoçando tranquilamente, de repente sentou próximo de mim uma pessoa de um alto escalão, e a gente começou a conversar. E aí a pessoa me mandou aqui um material de Vinícius Lama, né, onde ele tenta, ele explica as ações que acontecem, as ações ufológicas dentro da Bíblia, mas de uma forma de conspiração. Né? Então, isso aí mostra realmente o quê? Essa possibilidade de manipulação, né, das pessoas e das ideias dentro das religiões, o que provavelmente encaminhou aí para que ele pudesse estar mudando de opinião e que eram os interesses, por exemplo, do oposto que ele ocupava dentro dentro daquilo que ele representa. Então, eu acho que aí a conspiração acabou atuando fortemente naquilo que ele tinha lá falado, provavelmente, conversado e tudo mais, acabando com que ele tenha mudado essa versão. Quando ele dá ali a entrevista, essa entrevista eu não sei se ela foi no início ou foi depois da conversão. Logo no início, isso é no início, isso aí foi em 77, o caso ocorreu em 77, e isso aí foi logo depois. Mas ali, Fábio, quando você analisa ali a posição da forma dele falar, e é até importante a gente falar isso, porque a gente vai falar sobre a questão da hipnose, certo? Eu tenho formação em licenciatura, né? Dentro da licenciatura tem uma disciplina chamada Psicologia da Educação, certo? Dentro da disciplina de Psicologia da Educação, você aprende a analisar o comportamento das pessoas. E ali... Comportamento social. Exatamente. E ali dá para a gente perceber que em alguns momentos ele fala a verdade, em alguns momentos ele pensa no que ele vai falar e ele não fala a verdade. Ele não fala aquilo que ele está expressando dentro daquele sentimento que ele deseja falar. Então, ali na versão que ele está falando ali, ele deixa dúvida ali nesse comportamento quando ele fala. Mas, Dirceu, a gente tem que levar em consideração que ele é um militar, né? Como ele é um militar... Sim. Não, a maneira do militar se portar é diferente de um civil comum, não. Quando
no caso dele, ele era um cabo, ainda estava numa patente rasa, sim. Sim. Mas ele comandava, né, no patrulhamento ali, ele tinha 9 soldados. Sim, né, sim. Possivelmente... Eu não estou questionando isso, Fábio. Eu não estou questionando essa situação. Eu estou falando assim, o comportamento que ele está tendo durante a conversa dele. Porque uma coisa assim, quando você direciona, você está analisando uma pessoa, certo? Você analisa 3 pontos importantes da pessoa. Na face da pessoa, ela transmite aquilo que ela está pensando naquele momento, certo? Se ela olha para cima, significa o quê? Que ela está pensando na sua resposta. Se ela olha para baixo, a chance dela estar mentindo é de mais de 70%, certo? Mais de 70%. E quando ela olha nos olhos, olho no olho, falando olho no olho mesmo, aí você pode ter certeza que a pessoa está falando corretamente. Lógico, ainda tem aquelas que conseguem trazer as informações que muitas vezes ainda deixam dúvidas. Então, cabe ao receptor da informação fazer a análise desse conjunto de informações entre olhar para cima, olhar para baixo e olhar nos olhos, certo? Isso direciona um certo entendimento e uma análise da informação que você está recebendo daquela pessoa. Então, você vai analisar se aquela versão da fala da pessoa trouxe uma credibilidade ou deixou dúvidas, certo? Eu, assim, observando a forma do comportamento dele em relação ao receptor, ele deixa dúvidas na hora que ele está falando. Expressão facial é complexo falar disso, né? Mas em certos pontos que você está falando tem sim a sua margem aí de confiança. Mas se a gente for pegar um psicopata, ele não é nada expressivo, ele é todo travado, né? Se você pegar um maníaco, também tem outro comportamento. Agora, por isso que eu falei de comportamento social. A maior parte do público tem sim o que você fala, mas difere. A gente tem o Dino aqui, a esposa do Dino é perita nesse quesito. Então, por exemplo, a gente sabe que as discordâncias são grandes nesse quesito, mas pelo menos a expressão que ele dá, você pode ver o punhar dele de mãos, né? Que a questão da ansiedade dele fumar passa credibilidade, pelo menos ao meu ver, né? Mas com certeza, o que é interessante do caso Valdez, e o que você coloca, cada um vai ter uma visão um pouco diferente, isso é legal, enriquece aí para o público que está escutando, né? E daí ver se fica à deriva ou se forma uma concepção aí, né, de pensamento desse caso. Mas o que me intriga nesse caso, como eu falo, ele deu não só indícios, mas comprovação dos outros soldados que eles viram luzes, né? Naquela época de 77, poderia ser drone, poderia, era mais difícil, mas o problema é a luz, de aproximar, captar ele, o cara voltar barbudo, meu, eu nunca vi uma pessoa que sofre um estresse, que a barba vai crescer tanto igual o dele cresceu, do relógio parar, da questão da bota que o Edneu colocou, a gente sabe como o militar, ele tem toda a questão disciplinar, de se manter na melhor conduta de vestes, de questão do comportamento, né, seja ele vocal ou visual, tem que ser impecável. Então, a questão da bota, de como ele voltou, como eles estavam patrulhando ali, essa questão do Edneu, eu dou essa resposta que é o comportamento que eu vejo. Como é uma área árida ali, ele pode ter tropeçado numa pedra, até não tem nenhum problema. A gente vê que é um ambiente totalmente, como eu falei, árido, isso aí eu não levo tanto em consideração. Mas a questão da barba é interessante, e você pode ver que na entrevista, várias vezes ele passa a mão no rosto, relembrando disso. Então, ou seja, a gente vê que ele sofreu, sim, um trauma psicológico fortíssimo com isso, tá? Porque isso é expressivo. Numa questão de psicólogo, porque, por exemplo, o tema que a gente vai falar agora de psicologia, o que eu aceito mais na psicologia é justamente curar traumas, tá? Doenças, tiques, entre outras coisas. Só que é muito polêmico também. Eu coloquei esse caso dele porque é um dos melhores
abduzidos, tá? Que esse cara, para mim, na minha opinião, esse foi abduzido, tá? Que tem muitos elementos credíveis, tá? Agora, o fato dele ter escolhido o pastor, putz, se for julgar, o julgamento vai longe, mas eu não gosto de julgar, tá? Sim, sim. Não é o critério. Ô Fábio, deixa eu só esclarecer uma coisa que é importante a gente esclarecer, que eu não estou aqui dizendo que a primeira versão dele não é verdadeira. Não, tá? mas eu não disse isso. Não, eu deixo claro, porque de repente o pessoal entendeu, pode ter entendido que eu estou questionando se é verdade ou não. Eu acredito que na versão original, a primeira versão dele, é verdadeira, os fatos aconteceram. Não tem como você negar, inclusive, o fato dele passar a mão, ele tá relembrando momentos ali, certo? Isso representa muito. Eu estou falando assim, que com a transformação espiritual, onde ele transformou-se num pastor, ele virou ele foi, vamos usar esse termo, contaminado pela conspiração, e ele atendeu interesses particulares, onde era importante dizer que não aconteceu nada, onde ele volta atrás na versão dele, nesse sentido que eu quis falar, entendeu? Eu até entendo, eu vejo como a América do Sul é muito religiosa, né? Principalmente na questão voltada ao cristianismo, né? Então, ao meu ver, se for a opção dele, tudo bem, aceito, normal, né? Ele escreveu o livro, outras pessoas escreveram o livro dele, né? Mas foi uma mudança da água para o vinho, o milagre aconteceu, vamos colocar dessa maneira. Agora, aí fica isso. Ô, Dino, você quer complementar alguma coisa, Dino? A partir do momento que entra a religião, e principalmente a questão evangélica, eu não diria conspiração, mas você limita muito o pensamento da pessoa. Você limita muito a visão da pessoa. E ele vai ter que seguir aqueles mandamentos, né? Porque existem evangélicos, existem pastores, existem pastores. Você pegar aqueles evangélicos que só querem ganhar dinheiro, né? Em nome de vender vassoura ungida para varrer os pecados da casa, né? Sandália do pescador, água do pescador, esse tipo de evangelho, se for nesse tipo de evangélico, você não tem argumento, né? Porque tudo é obra do diabo ao bel prazer deles, né? E se ele virou evangélico, acho que ele, de alguma forma, ele vai ser tolhido no pensamento ufológico, porque vai contra os princípios do evangélico, né? Falar aquela máxima lá, né? Que essas aparições são obras do demônio, sabe? São intervenções do mal, e assim a pessoa teve um momento de fraqueza, então volta lá para a igreja que você vai ser banhado e tirado dos seus pecados. Isso acontece, infelizmente. Então não tem muito o que argumentar, né? Eu acho que assim, aconteceu um fato, ele, como o Dirceu comentou aí, a gente pode, eu não conheço, é a primeira vez que eu estou vendo um vídeo, né? Eu não tenho assim um conhecimento de neurolinguística tão grande assim para identificar, consegue ler perfeitamente, né, a forma que ele está fazendo o relato, e a partir desses estudos neurolinguísticos, né, você consegue dar continuidade ao estudo da pessoa, o que aconteceu com a pessoa. Bom, esse é um fato. O segundo é que aconteceu fenômenos com ele, e depois ele voltou, passou um tempo, um lapso de tempo tão grande, né, falando que ele ia revelar o que aconteceu, e depois ele volta como evangélico. Quebra. É aquele negócio assim, vamos arquivar o caso porque não tem o que conversar, na minha opinião, né? E fica assim, tem muito argumento, né? Você fica sem argumento. Agora o cara é evangélico, lançou um livro, quer dizer, percebeu que a coisa começou a entrar ao lado econômico também na coisa, né? Então já degringola muito uma pesquisa mais séria depois. Fora que a gente não pode esquecer o chamado fenômeno do caso do contatado, né? A síndrome do contatado, né?
E depois que ele lança o livro, com certeza ele entrou na questão do síndrome de contatado, que eu acho que é isso que o Dirceu estava querendo falar, quando ele, né, a pessoa começa a ter uma determinadas posturas, né, por causa da síndrome de contatado. Ele começa a perceber que ele está sendo ponto de observação de todos, começa a relatar, né? Também a ufologia já estudou isso muito, né? Na minha opinião. Só isso. É interessante esse caso. Eu também, é um caso que sempre me chamou a atenção. Eu, pelo menos pelo que eu entendi até hoje, independente de ele ter se convertido ou coisa parecida, parece que realmente ocorreu alguma coisa muito estranha nesse período. Mesmo pelo fato temporal que existiu, quanto às testemunhas, mesmo que ele tenha mudado toda a versão da história dele, existem as testemunhas, né? E como é que fica todas essas testemunhas, né? Então, são coisas que nem ocorreu também algo semelhante, que nem do Travis Walton também, que acabou desapareceu durante muitos dias, né? Não foi horas. E então, são coisas que, mesmo eu me lembro que até a matéria que eu vi lá do Travis, não mudando muito da assunto, mas apenas um adendo, ele tinha dito que ele não gostou muito da versão que o cinema fez a respeito do que havia acontecido com ele, que não foi bem aquilo. Então, como o Dirceu falou, né, quando cai assim nesse mundo do cinema, acaba os produtores criando uma dramaticidade maior, no caso, para poder realmente gerar uma película, né? E ele não havia gostado. No caso do Valdez foi o contrário, né? Ele acabou negando tudo, eu não lembro quantos anos depois que tudo aconteceu. Então esteve nos holofotes e de repente desistiu de tudo, ou se converteu, quer dizer, fica muito difícil mesmo, que nem o Dino disse, a gente tentar analisar nesse ângulo depois que a pessoa acabou entrando numa conversão aí bastante emblemática, né, que seria se tornar um religioso. Porque aí já não tem como a gente analisar a título realmente de ciência, né? Mas, por enquanto, o caso está aí, ocorreu, existem as testemunhas, né, o que diriam as testemunhas, no caso, né, o que aconteceu. Então, é isso, né, Fábio? Então, tem mais alguma coisa? Vamos lá, vamos para o segundo caso. O caso Valdez, eu prometo, eu vou fazer daí. Como já está feito aqui, eu vou ampliar o caso, porque esse caso ele tem muitos, digamos assim, tropeços, né? E tem também confirmações fenomenais. Então, essa questão dúbia do caso, né? Digamos assim, dá para fazer uma discussão mais interessante, né? Hoje, como colocou a grosso modo, é bacana aí que tanto o Klemba como o Dino, entendeu? Veja o caso, e dá para colocar, e se for colocar essa questão da ação comportamental dele, né? Alguns órgãos que se envolveram, eu achei interessante na época o comando militar ali permitir, né? Ele tá falando isso, porque é uma coisa que para aquela época era até um pouco reservada. Então, eu quando vi esse caso lá atrás, década de 90, né, digamos assim, né, mais aprofundadamente, eu fiquei impressionado, porque o Chile não era tão aberto nisso aí, né? E depois do caso Valdez, escancararam muita coisa, né? Mas, enfim, vamos para o próximo, pro tema da noite mesmo, né? Então, vou verificar se vai funcionar agora aqui o áudio. Se não, eu vou colocar pelo canal. Então, vamos lá. Eu já tentei todos os meios possíveis. O único jeito mesmo é o Panda. Não dá. Está baixo o áudio, né? Então não tem como. Tentei. O negócio é abortar, porque esse vídeo ele ficou muito pesado e da forma que eu sempre fiz aqui. Eu quero só falar para as pessoas que no momento que foi feita essa gravação,
houve um probleminha lá de áudio, já houve um probleminha. E quando eu peguei essa edição, não teve como muito fazer, porque som não tem jeito. Imagem ainda se dá um jeito, mas pô, som não tem jeito. Quando ele está ruim mesmo, para melhorar. Então eu vou tentar ver numa outra oportunidade, ver a possibilidade de resolver esse caso, que eu não tenho muito recurso para fazer isso, né? E quem sabe a gente volta a apresentar, né, Fábio? Então vamos ter que abortar pelo menos essa matéria, a não ser que você, se você tem equilíbrio para falar alguma coisa a respeito, fica à vontade. Olha, o interessante era o convidado mesmo, né, no caso, que fez a apresentação. Era interessante estar escutando ele, porque como a gente estava falando, ia falar de ação comportamental, envolve ali a psicologia, então o interessante era escutar ele e a gente falar depois, entendeu? O entendimento de cada um sobre isso. Agora, eu falar por ele não fica legal, né? Então tem que estar escutando, né, para dar conclusão. Pode falar, Dinão. Desculpem cortar vocês, mas eu vou ter que sair. Maravilha. Valeu, Dinão, pela presença aí. Forte abraço, beijão na palma. Desculpa aí, obrigado. Um abraço a todos. Um abraço pessoal lá do chat, a Papa e outros. Um abraço aí de seu, Edineu, Fabinho. Estou indo porque eu estou capotando aqui e a cadeira já está começando a tombar de lado aqui. Bons sonhos, Dinão. Abraço a todos aí. Obrigado, Dino, pela presença. É sempre bom ter você aqui, tá bom? Abraço. Um abraço. Bom, é isso aí. Então, ficamos nós três. Então, lamentavelmente, né, ocorreu isso aí, Fábio. A gente precisava tentar resolver de outra forma, quem sabe gerar um outro formato. Né? Eu peguei esse trabalho foi editado no máximo de qualidade que eu tinha aqui, justamente por causa do áudio, né? Eu imaginei que fosse melhorar, mas realmente não melhorou. Não dá para, pelo menos o meu editor, ele não tem como mexer com áudio, aumentar mais do que foi aumentado, né? Tá? Então é uma coisa que precisaria dar uma olhada. Eu estou com os vídeos prontos, né? São 16 vídeos, né? E espero que nem todos estejam assim. Então, é isso aí. O que poderia fazer aqui era estar fazendo o seguinte, mas eu acho que eu não vou achar o cabo agora. Era jogar um cabo do meu HDMI direto para a placa de som e daí tentar transmitir, mas eu acho que não vai dar certo agora fazendo a correria. Era o único jeito. É complicado. Mas nesse caso aí, por exemplo, a gente que esteve lá, né, que a gente pôde presenciar, né, eu perdi justamente essa parte que era justamente a parte que eu gostaria de participar, né, de vivenciar, foi a parte que eu perdi, né, que foi a parte de que aconteceu o processo de hipnose, certo? Que é muito interessante o que aconteceu lá, né? Então, na linguagem, até a gente coloca essa parte só para você ver ali, aí, o pessoal acho que consegue até entender se colocar, porque pelo menos ficou. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte: você pode colocar o vídeo rodando, certo? Nessa parte do processo acontecendo, certo? E aí a gente comenta o que aconteceu e da forma que aconteceu, porque é um assunto interessante para a gente discutir aqui, né? Porque a maioria das pessoas, por exemplo, a questão que envolve a hipnose dentro da ufologia, ela não é aceita como parte de pesquisa, né? Então, a gente poderia fazer essa discussão justamente nesse sentido, né? Olha, a gente tem agora esse momento aqui, que justamente ele vai estar fazendo aí, né, a situação, né, da indução, né? É importante até, Fábio, não deixar com áudio, porque existem pessoas que elas são gestionadas. Exatamente, e aí pode ser que tenha pessoas aí que possam até seguir. Eu acredito que não, Clemba, porque tem que estar todo num outro padrão ali, né? Tem que deixar a pessoa. Eu acho difícil, mas a gente é válido o que você coloca. Mas eu vou soltar o vídeo e eu vou deixar daí você vai relatando ali o que estava acontecendo.
Não, o áudio, o Edneu, eu vou tentar aumentar o áudio. Será que escuta alguma coisa ou não? Olha aí, ó. Vamos ver. Então, assim, a gente vai fazer uma Escuta, Edneu. Dá para ouvir, mas baixo, né? Muito baixo. Então, a galera aí, eu vou falar para a galera agora que começa, deixa então aí o celular, a televisão aí no último, que eu acho que dá para escutar, tá? Então, eu vou soltar aqui novamente. Então, eu vou pedir para você ensinar, para respirar profundamente. Tá fazendo uns exercícios respiratórios aí. Eu vou fazer uma sugestão para você, tá? Você vai imaginar como se estivesse acontecendo de fato, tá? Eu vou segurar a luz e ele vai estar ele. Então, aqui, a partir desse momento, eu já vou começando a fazer essa atividade para ele. Tá? Então, eu vou pedir para ele fechar bem as mãos, senão eu tiro as mãos. Então, agora eu vou explicar aqui no alemão. Eu vou passar uma cola. Você vai ser quente, pessoal. Eu vou explicar o seguinte. Quando você for sentir quente, você vai começar a sentir o cheiro. Eu coloco bem resistente. Você vai sentir quente. Pode usar. Tá cada vez mais. Cada vez mais tranquilo. E você fica de novo, mas colocar mais calma também. Você enche esse novo. Tá por mais que você não chame, tá? Você vai ver que você vai tentar soltar essa mão, ela vai cada vez mais grudando mais. Cada vez que você solta, ela gruda mais. Você não vai conseguir soltar essa mão. A mão gruda, passou muito uma vez essa cola e você vai ficar muito para frente. As mãos são coladas. Você tenta abrir essas mãos, elas são coladas. A gente coloca colada. Mas no 3 eu vou pedir para você soltar. 1, 2, 3. Solta a mão. Sentiu as mãos coladas? Carlos, muito obrigado. Sala de palmas para ele. Ferrou. Como é que eu faço agora? Então, assim, a gente fez uma suscetibilidade, tá? Tudo é rapidinho, tá tudo bem feito, né, para apresentar. E o que acontece? Né? Então, assim, vocês viram que, conforme eu fui trazendo, o Carlos, ele foi entrando, assim, ele foi... E você vê que a respiração dele fica mais ofegante. Queria mostrar algumas outras coisas antes de comer, de repente não dá certo. Mas, então, os olhos dele, as pálpebras, começam a ficar mais... Porque ele vai acessando ali, ou seja, tá tudo bem? Então, assim, a gente vê um quanto que a hipnose, ela é induzida. Então, eu induzi ele a uma suscetibilidade. Falei, olha, vou colar suas mãos, entendeu?
E assim, a gente traz ali a pessoa, né, para conseguir realmente ali escutar você, te ouvir, e aí você consegue trazer a pessoa para uma questão ali de sistemas, né? Então, nada mais do que um truque. Tá? A gente vê que é um truque que a gente consegue trazer aí para a pessoa. Fazer um desenho para assim, eu falei, mas porque a gente faz a suscetibilidade, tá? Onde eu vou chegar com isso? Então, eu fui atrás dos pesquisadores, né? Como é que funciona cada um deles, né? Eles trabalham com isso, né? Então, Elizabeth Lopes, por exemplo, ela é uma psicóloga bem renomada, ela trabalhou com psicologia comportamental. E o que acontece? Ela trabalha simplesmente com a profissão. Então, ela falou, vou precisar, vou entender melhor como é que funciona o fenômeno. Ela trabalhou, a dela toda revoltada nisso, né? E aí ela falou, o que eu posso construir das minhas pesquisas, né? O que eu posso trazer de relevância para a sociedade, né? Então, ela começou a perceber que as memórias são falsas. São falsas memórias. Então, vou trazer um pouco dessa questão até, vou falar para vocês como é que foi ela fez esses estudos, porque são bem interessantes, mas são falsas memórias, né? Então, tem uma vulnerabilidade aí para você conseguir. Então, o que é uma vulnerabilidade, né? Então, você sente o cheiro da cola, né? Então, sente o cheiro da cola, você respira. Então, você já trouxe uma vulnerabilidade, porque é um fato. A gente Edneu, eu vou parar o vídeo, porque o pessoal do chat está falando que está muito baixo mesmo. Está baixo. E muito não baixo. Para entender. Eu acho que a principal parte, né, da questão suscetível, né, que foi colocada aí, né, acho que o pessoal captou bem, né? Então, isso eu acho que é melhor a gente estar editando, né, ou tá upando depois do canal, você upa, e deixa já na descrição do vídeo, e daí o pessoal acompanha, né? Porque, infelizmente, a gente quis mostrar esse trabalho, que é um trabalho de cunho totalmente científico, né? Que, com certeza, aí ele vem para agregar valor, né? No quesito da ufologia. E é legal, porque a ufologia, ela tem, desse lado de regressão, né? Tem isso, sugestionamento, né? Tem várias vertentes, digamos assim. Então, isso é bacana. Então, a ufologia tem profissionais aí das mais diversas estirpes, né? Vamos colocar assim. Então, vamos deixar, então, isso aí, então, para você colocar mais... Fábio, eu acho que cabe uma discussão bastante interessante, certo? Porque a gente teve aqui, na verdade, eu não tinha assistido lá nesse momento, porque foi bem exatamente a hora que o meu amigo lá foi me visitar, lá queria falar comigo, lá o Dinho Nunes chegou lá, eu precisei sair nesse momento lá, mas agora, eu assistindo, né, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu estou cursando um curso de hipnose, justamente para entender esse processo de como acontece. Por que eu preciso entender esse processo? Porque dentro do caso Carvalho, nós utilizamos aí o processo de hipnose para que a gente conseguisse acessar algumas informações que ainda não foram reveladas, né, mas que são bastante interessantes, né? Ao momento correto, a gente vai revelar essas informações. E ali, a gente consegue perceber uma situação diferente quando a gente fala de ciência e modo de expressão, certo? Eu vou aqui até contrariar algumas pessoas, alguns pensadores, certo? Mas a gente tem dois processos dentro da hipnose. Um é a hipnose feita pelo profissional de hipnoterapia, que é o processo de hipnose, certo? Que vem da parte de hipnoterapia. E o outro processo, que foi o processo que aconteceu aí, é o hipnotismo, que são processos totalmente opostos, certo? Então, hoje existe uma confusão muito grande quando a gente fala sobre essa situação, porque a falta de conhecimento, muitas vezes, acaba gerando essa confusão, esse conflito entre o que é o papel do hipnoterapeuta e o papel do hipnotista, certo? Esse rapaz, com todo respeito ao trabalho que ele fez,
ele promoveu ali um processo de hipnotismo, que é um processo que utiliza a hipnose para entretenimento, lazer. Por exemplo, isso aí é a apresentação de programas de televisão, onde as pessoas fazem aquelas questões lá, comer cebola pensando que está comendo maçã, certo? Sentir cheiro do que você não tem, colar a mão, colar as mãos, tudo isso aí. Isso aí é sensacionalismo puro. É um espetáculo artístico voltado ao entretenimento. Eu, conhecendo a técnica, eu posso chegar aqui, se eu conhecer, dar os comandos aqui, as pessoas que estão na casa assistindo a gente, elas podem ser hipnotizadas simplesmente pelo fato de eu falar, de eu conversar, que é muito diferente quando você tem a técnica científica do tratamento terapêutico através da hipnose, aonde você utiliza-se nessa técnica com profissionais qualificados voltados à parte de medicina, certo? Parte de tratamento terapêutico, onde você aplica a hipnose para você estudar missing time, por exemplo, certo? Acontecem, às vezes, situações, vamos imaginar assim, aconteceu um acidente e o motorista lá perdeu a memória por aquele momento, ele não lembra o que aconteceu. O hipnoterapeuta, né, ele pode trabalhar através da hipnose, buscando o que aconteceu nesse missing time, com todos os detalhes. Isso, gente, não é regressão, certo? É outra confusão. Regressão é você vai regredir a vidas passadas. E aí, quando você entra nesse sentido, você acaba, de certa forma, trazendo problemas, por exemplo, dores que aconteceram em vidas passadas para a atualidade, o que causa aqueles transtornos, muitas vezes, que as pessoas falavam, a pessoa ficou com um transtorno muito grande depois que fez o processo de hipnose. Então, quer dizer, quando você vai passar por um processo de hipnose, conheça muito bem o processo, converse antes, entenda o processo, saiba até onde você quer ir, certo? Porque senão você pode trazer problemas para a tua vida, que não são teus, que vão lá de vidas passadas, muitas vezes, e que não necessita você trazer para a tua vida atual. Agora, é interessante a gente trabalhar com a hipnose dentro de processos ufológicos? Sim. Não é aceito pela maioria dos ufólogos, porque dizem que é uma ciência ainda que não é muito difundida. Será que não é? Ou será que nós não aprendemos a utilizar ela de maneira correta? Na minha opinião, nós não aprendemos a utilizar a hipnose de maneira correta ainda. Casos que se usou já, por exemplo, processos de hipnose nas investigações, casos famosos, gente. Casos Beth Barney Hills, Barney Hills, eles foram hipnotizados, falou o médico Benjamin Simon, né? O hipnotizador médico Benjamin Simon, ele fez o processo de hipnose do caso Beth Hills e Barney Hills, né? Outro caso, por exemplo, tem eu não conheço esses casos, mas tem ali tem alguns relatos no livro Sequestros Alienígenas. Tem o caso Beatriz, caso Gonçalo e caso Urbana. São 3 casos também que foram utilizados as questões de hipnose em suas investigações. Travis Watson, né? Watson lá também foi utilizado um processo de hipnose para esclarecer o fato do ocorrido, né? Onde ele trouxe depois a versão dele dizendo que o que poderia ter acontecido de fato com ele, por que ele foi abduzido, inclusive, né? Então, todas essas questões, se a gente analisar, foi feito utilizando o processo de hipnose, né? Então, isso é muito interessante que a gente analise. Então,
será que nós não estamos sabendo como utilizar a técnica da hipnose no processo investigativo? Exemplo de um caso de hipnose que foi muito bem trabalhado, é um caso de um livro internacional, o caso o caso do UFO Maringá, o caso Juscelino de Matos. O caso Juscelino de Matos tem um livro que foi escrito no exterior, em inglês, um livro que foi vendido muito, e ele trata do caso do UFO Maringá. Né? O caso do UFO Maringá, do Juscelino de Matos, ele foi estudado, um golinho de água aqui, que secando a garganta, pelo doutor Dionísio, hipnólogo da cidade de lá, próximo, e ele utilizou o seu processo de hipnose, e aí, o que aconteceu? Foi feito todo o processo, e esse material ficou esquecido lá em Mandaguari, certo? Cidade de Mandaguari. Um dia, o Paulinho e o Alfredo estavam passando lá na clínica, e eu conversar com ele lá, mas não sabia que ele tinha falecido já, e eles encontraram todo esse material dessa hipnose, todo o material, num saco de lixo na frente da casa, por questões de meia hora, ia tudo fora, e eles conseguiram recuperar todo o material, fitas de vídeo, fitas de áudio, cassete, tudo, esse material foi recuperado do processo do Juscelino de Matos. E aí o Alfredo Elker, né, o psicólogo, terapeuta, há mais de 30 anos nessa área, ele procedeu o estudo, a partir daí, tanto com o Juscelino, quanto com a mãe de Juscelino, e hoje consta desse livro aqui, que é a Incrível História da Abdução em Maringá, né, esse livro aqui. Inclusive, esse livro aqui, o Juscelino de Matos já é falecido, né, e ele está autografado pelo Juscelino de Matos. Eu ganhei esse livro no Congresso de Ufologia, e, para minha surpresa, quando eu abri o livro depois eu percebi que ele estava assinado pelo saudoso Juscelino de Matos, né? Então, é uma história interessante que usa a questão da hipnose no seu estudo. No caso Carvalho, com a dona Marisa, nós também aplicamos a hipnose. Ela estava aqui do meu lado, aqui, certo? Do meu lado. Então, eu acompanhei, a gente fez online, inclusive, né? E eu acompanhei ela aqui do meu lado, aqui. Então, eu pude sentir todos os processos que aconteceram com ela, a forma de como ela se postou, a forma como as coisas aconteciam em relação àquilo que ela ouvia, que ela escutava, e como ela respondia. Então, eu não somente acompanhei o que ela falou, mas também eu estava visualizando o comportamento dela aqui, do meu lado, certo? E foi isso que me trouxe a situação. Preciso fazer o curso justamente para entender. Não quero para aplicar a hipnose para ser terapeuta, quero para entender o processo de como que funciona. Então, até fiquei muito feliz de poder estar participando hoje dessa discussão para a gente poder debater exatamente isso, porque 99% dos ufólogos, eles não aceitam a hipnose como uma ferramenta dentro da pesquisa ufológica. Mas a gente tem aí casos reais que são considerados casos autênticos de ufologia, por exemplo, caso Beth Hills e Barney Hills, não tem questionamento a respeito. Travis Waltz e outros tantos casos aí que a gente sabe que foi utilizado o processo de hipnose nas suas investigações e que as pessoas muitas vezes deixam de lado, assim, ou não querem eu acho que é por falta de conhecimento mesmo. Maravilha. Bom, eu tenho minhas restrições em relação a isso, né? Porque o que eu penso, a consciência, a mente humana, ela é bastante complexa. Eu, na minha opinião, eu já, por exemplo, o que eu penso, eu duvido alguém me hipnotizar. Entendeu? Então, eu acho que existe uma tendência de ambos os lados. A pessoa que ela se sente à vontade para poder se deixar levar,
Porque a maior parte que eu vejo, a parte de hipnotização, são indução. Você induz a pessoa a determinada situação. Então, eu acredito que se a pessoa ela não permitir, ninguém vai conseguir entrar na mente da outra pessoa, que nem às vezes algumas pessoas assim ou veem ou às vezes esclarece. Eu, por exemplo, eu não sei dizer ao certo, porque eu não tenho experiência a esse respeito. Eu apenas estou colocando uma posição assim, mais ou menos pessoal minha, entendeu? Porque eu vejo muita coisa a nível de indução. O que aconteceu, por exemplo, lá que eu participei, né, que inclusive essa gravação foi feita por mim e o Fábio, né, lá da situação, e ali é uma indução. Então, como que você pode entrar, digamos, na mente da pessoa e tentar descobrir lá no fundo o que realmente aconteceu no seu passado? Eu tenho meu posicionamento assim que eu não consegui entender. Talvez eu preciso também fazer um curso e ter uma experimentação, porque eu também sou todo experimental. Eu só realmente creio naquelas coisas que eu experimento, né? Não naquelas pessoas que me dizem a respeito, entendeu? Então, eu vejo que talvez eu tenha que realmente uma hora fazer que nem você, né? De tentar entrar num curso com uma certa seriedade e eu tentar entender isso, porque eu vou te falar com toda honestidade, eu não entendi. E eu sei que isso tem restrições em relação à ufologia. Agora, eu sei também que existem muitas coisas que são ideias, são pensamentos plantados, que às vezes até a própria pessoa implantou nela mesma. E como é que fica a hipnose? Se tem, por exemplo, algumas situações, digamos, pensamentos plantados, situações plantadas, e chega um hipnólogo lá, vai lá e consegue trazer essas coisas que foi plantada. Como é que vai saber a determinada veracidade da coisa? Então, eu vejo que quando trabalha com a mente humana, viu, Cleiba, você está com o meu segundo livro aí, leia, que você vai entender por que eu estou falando isso. Nesse segundo meu livro que está aí contigo, que você recebeu, eu falo a respeito, por exemplo, da parte da paranormalidade e o que acontece com a mente humana, porque eu pesquiso a mente humana desde muito cedo, de coisa de 12, 13, 14 anos, e eu relato situações nesse livro que demanda esse lado do que da mente, do pensamento. As coisas, por exemplo, que eu conquistei ao longo desse período, através da mente. Então, realmente, a mente é uma ferramenta poderosa do ser humano. Provavelmente, como você disse sobre a hipnose, provavelmente o ser humano não sabe realmente o que ele tem, a ferramenta que ele tem dentro de si. Agora, o que precisa tomar cuidado e que você vai observar da minha narrativa é sobre o cuidado de você usar esse tipo de ferramenta. Agora, eu tenho minhas restrições também, eu acredito que, sei lá, que nem a pessoa fala, que nem minha filha, ela fez psicanálise, essas coisas todas. E uma vez eu falei, como é que, por exemplo, um psicanalista vai poder entrar na pessoa e saber entender o que está acontecendo com a pessoa? Eu não consigo entender, porque eu acredito que a mente humana ela é um universo unificado, é um universo teu. Como você pode deixar alguém entrar nesse teu universo e saber o que você está pensando? Isso, talvez você pode conseguir em outras técnicas que eu estou até falando sobre esse livro aí, que você vai ler e você vai saber. Dá uma olhadinha que você vai ver. É claro que eu não vou falar aqui porque demandaria tempo. Então, por exemplo, as coisas, por exemplo, que eu procuro dizer é sobre experimentação. Eu, por exemplo, eu não tive a oportunidade de experimentar esse lado da hipnose, por isso que talvez eu esteja errado no que eu estou dizendo, mas pelo menos o meu conceito que eu tenho até hoje em relação a isso é que é dessa forma. Eu nunca experimentei de realmente entrar numa sessão e nem entraria, e nem quero entrar,
porque eu acredito só pelo fato de eu subentender dessa forma e de outras experiências passadas que eu tive, acho que ninguém vai conseguir entrar no que eu tenho dentro de mim. O que eu tenho dentro de mim é individual. E talvez eu não daria acesso a ninguém ao dia adentrar, porque você vai saber de experiências aí, ô Clema, que foi durante toda a minha vida que eu guardei as 7 chaves. Hoje, depois de um tempo para cá, é que eu decidi contar as minhas experiências, porque são coisas individuais e pessoais, entendeu? Então, eu tive coragem realmente de poder relatar. Então, essa é a forma que eu vejo, por exemplo, a hipnose, como você disse, pode ser alguma coisa que seja um brinquedinho de algumas pessoas para fazer show ou alguma coisa de teatro, pode ser alguma coisa muito séria de pessoas que talvez eu esteja enganado, que realmente existe uma técnica que possa adentrar, vai a sua encarnação de trocentos anos atrás, que nem eu vejo aí, mas eu tenho minhas restrições, porque a mente humana ela é extremamente criativa. É criativa, você pode adentrar coisas que jamais você soube, ou que talvez sejam coisas guardadas em outras encarnações. Isso é, se realmente existe encarnação, não querendo entrar no segmento, por exemplo, espírita, né? Então, por exemplo, eu estou colocando minha posição assim, que é a minha opinião pessoal. Eu precisaria experimentar, porque tudo que eu sei na minha vida foi de experimentação, entendeu? E é a coisa que eu estou colocando aí justamente nesse segundo volume, que são experimentações de ordem paranormal, tá? E tem coisas que a ciência não pode explicar, amigo. Né? Seja o que for, tem coisa que a ciência não tem instrumentação para explicar, e, enfim, ninguém vai me convencer ao contrário, porque não tem mesmo. Quando você começa a elevar alguma coisa dentro do seu universo interior, é um universo seu, amigo. Não tem essa de alguém tentar acessar e saber o que aconteceu. Agora, existem técnicas, que eu até coloco no livro, que você pode realmente adentrar o pensamento de pessoas e tudo isso. Isso sim eu acredito, porque foram coisas que eu experimentei, tá? E eu recomendo às pessoas que têm a responsabilidade de ter atingido isso, de saber o quanto é importante de não usar essas coisas de má fé, entendeu? Isso é muito importante. Então, uma coisa que eu descobri lá atrás, abandonei tudo isso, porque eu vi que não ia levar nada para mim. Muita coisa, por exemplo, que eu consegui acessar, eu não me senti bem, né? Eu não me senti bem. Então, você passa a não se sentir bem, quando você passa a saber de outras coisas. Então, é mais ou menos um posicionamento que eu tenho, apenas para ilustrar a matéria, que infelizmente não deu para a gente passar o vídeo por problema técnico, né? Então, eu deixo aí com o Fábio. Só para vamos lá. Aqui, Fábio, só complementar aqui, é importante a gente fazer pegar 2 ganchos aí da fala do Edneu, que ele falou assim, talvez, né, eu não me deixe hipnotizar, certo? Doutor, eu, por exemplo, eu quero descobrir algumas coisas sobre minha vida, certo? Existem alguns momentos na minha vida que são incógnitas que eu passei e eu não sei. É como se eu vivesse um filme que aconteceu na minha vida. Eu não sei por que aquilo aconteceu. E algumas situações, inclusive, elas me incomodam muito, certo? Então, eu quero passar por um processo de hipnose, quero conhecer o processo, e talvez até uma auto-hipnose, porque o fato de você trazer informações para o teu livro, talvez ela tenha acontecido de forma natural, uma auto-hipnose em você. Talvez você tenha acessado essas informações através de uma auto-hipnose, né, que é uma técnica que existe e que é bastante utilizada por muitas pessoas. Né? Eu ainda não sei fazer, mas existe, tem lá, dentro do conteúdo, tem essas questões, inclusive, né?
Então, essa é uma das questões. Nem sempre, então, as pessoas conseguem ser hipnotizadas. Por exemplo, o Alfredo, quando ele hipnotizou a dona Marisa aqui, ele levou questão de 20 segundos para hipnotizar ela, certo? Online. Pessoalmente, foi bem menos tempo, porque ele está fazendo um tratamento para ela deixar de fumar, e ela deixou. É a famosa reprogramação mental, certo? Então, isso existe. A hipnose, ela consegue curar traumas antigos. Isso é medicinal, terapia medicinal. Mas ela também serve para você descobrir o missing time. E até é importante aqui, que eu até estava dando uma olhada aqui, ó. Tem uma matéria bem interessante aqui online, no site da UFO, a aplicação da hipnose na pesquisa ufológica. Essa matéria é do dia 1º de novembro de 2002, onde ela fala aqui sobre o processo de hipnose, né, e inclusive fala aqui sobre o processo de hipnose na ufologia. A hipnose é uma técnica indispensável na remoção da amnésia imposta por ETs nos abduzidos. Concordo e discordo dessa informação. Os chamados tempos perdidos, ou missing time, termo criado pelo ufólogo Bud Hopkins, algumas ocorrências surgiram quando os contatados viajavam, como o caso Beth e Barney Hills, hipnotizados pelo médico Benjamin Simon, de Boston, e os casos Beatriz, Gonçalo e Urbana, relatados no livro Sequestros Alienígenas, investigando ufologia com e sem hipnose. Geralmente ocorre assim: inesperadamente uma luz intensa se aproxima, provocando falhas mecânicas, elétricas, eletrônicas no carro, motor, faróis e rádio deixam de funcionar, e a matéria segue. Então, quem quiser aí ler a matéria é bastante intensa, ela está lá no site da UFO, lá traz a aplicação de hipnose na pesquisa ufológica. Então, a gente começa a perceber essas questões relacionadas. E o Fred chegou para mim e falou assim: ó, Dirce, eu vou ter muito trabalho para fazer esse trabalho com você, porque para eu hipnotizar você, eu vou ter que trabalhar mais ou menos 1 hora para eu conseguir acessar as informações que você precisa buscar. Né? Então, varia de pessoa a pessoa, talvez até pelo fato da gente ter algum tipo de, não sei se seria conhecimento ou uma coisa desse sentido, que pode interferir diretamente, e talvez por esse motivo, Edina, você entenda dessa forma também sobre essa dificuldade do processo de hipnose. Porque existe, por exemplo, que eu falo, o problema é a experienciação, né? Uhum. Eu, por exemplo, você vai ver no livro lá, tá? A experiência que eu tenho desde os 12 anos de idade, tá? Eu comecei a fazer meditação com 12 anos de idade, tá? E dentro disso aí, eu aprendi um monte de coisa, estudei um monte de coisa, experienciei um monte de coisa, entendeu? Uhum. E foi um livro muito difícil de eu escrever isso aí, viu, meu amigo? Que eu fui obrigado a parar, que eu passava mal aqui. Aí eu peguei e falei, não, eu vou tirar isso fora, todos esses assuntos eu ia cortar, porque eu não estava conseguindo colocar, é coisa que toda a minha vida eu nunca quis falar. E quando eu entrei em umas de realmente contar, eu falei, eu tenho que contar sobre isso, porque vai ficar incompleto. Então eu comecei a fazer o outro sobre outras coisas, por isso que é uma trilogia, né? Porque é tanta matéria que eu fui obrigado a dividir em 3 partes. Então, a parte da ufologia, que está tudo relacionada nesse 3º volume, que é um compêndio de uma experienciação de todas essas coisas a nível mental que eu fiz durante toda a minha vida. Foi o que eu mais pesquisei, entendeu? Uhum. E isso aí foi assim, viu, Dirceu? Eu vi, constatei, aprendi, realizei e parei. Foi assim, porque a minha ideia foi apenas ver o conceito
que se funciona ou não funciona. Então, eu conto diversos casos aí. É claro que eu não falo de técnica, porque provavelmente você acabou de dizer a minha técnica foi alguma coisa autômata, né? Veio acontecendo, parecia que existia um arquétipo superior que me indicava as coisas, você vai entender aí. Só lendo vai saber. Então, me indicava, me colocava na cabeça, me indicava, entendeu? Então, chegou num ponto de eu falei, não, eu devo estar maluco, né? Eu acho que eu não funciono bem, né? E eu me lembro que minha mãe falava, esse menino anda com a cabeça na lua, né? Ela sempre falava isso comigo, porque eu sempre fui muito concentrado e distraído, porque eu sempre estive no meu mundinho, entendeu? Então, estou contando diversas experiências a nível parapsicológico, coisas que eu realizei, e pelo fato de realizei, eu tinha vergonha de falar sobre as realizações, porque era coisa muito íntima, muito minha, muito pessoal, eu não queria que ninguém soubesse. Eu guardei isso a minha vida toda. Você vê que quando eu entrei em ufologia, eu nem sei por que eu entrei, começa daí, né? Nada é por acaso. Eu acabei de crer que nada é por acaso. E o que aconteceu? E eu lembro que durante todo esse período que o meu canal, aliás, agora em novembro, completou já 8 ou 9 anos, acho que 8 anos. Então, para você ter ideia, que eu fiquei procurando durante todo esse período pessoas ou alguma casuística dentro do mundo da ufologia que fosse semelhante à minha casuística. Porque o que está contando aí é a minha casuística, que ninguém sabe. Agora você vai poder ter acesso, como algumas outras pessoas que estão recebendo o livro. Tá? Porque eu deixei sempre isso em segredo mesmo. Eu sempre deixei as 7 chaves isso aí, guardadinho, eu nunca disse a ninguém. Uma que eu nunca tive amigo para poder falar a respeito. Né? Entendeu? Então, eu estou falando, essa parte que a gente está entrando dentro da hipnose, que eu vejo que é alguma técnica usada para você trabalhar a mente de outra pessoa. Então, provavelmente, acho que tem pessoas fracas que realmente... Né, eu tive lá em Peruíbe, né, eu e o Fábio, a gente estava lá, e teve uma apresentação do Saga lá no final da tarde, né, até eu até comentei com o Fábio a respeito, e tinha lá, ele fez uma hipnose coletiva lá, com não sei quantas pessoas tinha lá, umas 15 ou 20 pessoas, tinha um monte, a maioria mulheres. Eu não lembro quantas delas, mas coisa de uma meia dúzia delas que caíram na hipnose. As outras ficaram rindo. Né? E uma coisa que eu também achei, que eu acho que o processo, ele não pode ser assim, do jeito que foi feito, na minha opinião. É uma opinião pessoal. Eu não estou questionando o trabalho de ninguém. Né? Eu acho que tudo para ser feito a nível mental, precisa haver uma preparação do seu eu maior, em primeiro lugar. Se o seu eu maior permitir, amigo, você pode. Se ele não permitir, esquece. Porque você não pode subjugar o seu eu maior, ou seja, o seu eu superior. Exato. Eu estou entrando mais no âmbito metafísico da coisa. Não é do âmbito corporal de você estar aqui com a sua consciência manifestada no seu corpo. Você está aqui, existe um monte de fio que está ligado em você, que está fazendo você funcionar. Entendeu? E são fios que você não tem consciência e você não tem controle. Tá? É que nem no nosso corpo existe a interação entre o seu corpo físico e o seu corpo, digamos, metafísico. Existe uma ligação entre eles. Todas essas ligações, a maior parte dela, você tem controle, que eu estou falando no primeiro livro aí, que você deve ter lido. Tá? Eu estou dando apenas a mecânica da coisa. Agora, tem parte dessas fiação, desses controles, que você não tem como controlar.
Isso vem de ordem superior. E o negócio que vem de ordem superior, eu não acredito que um humano possa adentrar, digamos, na sua consciência e atingir a tua ordem superior. É isso que eu penso. E esses lances também de imaginação, de experiências que você tem ao longo, digamos, da sua vida, é que nem você falou. Não, é que eu quero saber. Tudo bem, você quer saber, eu acho que é um direito teu. Mas para quê? Agora, digamos que você descubra o que vai acontecer com você. Por isso que não é permitido isso. Senão seria permitido para todo ser humano saber. Os Atlantes, eles tinham esse tipo de conhecimento. Que eles viviam 2 vidas. Uma vida aqui e uma vida espiritual que eles tinham, digamos, esclarecimentos de mestres, digamos, no astral. Eles não tinham religião, na verdade, que nenhum homem hoje tem, que é uma religação da sua matéria com alguma coisa divina maior que você, porque é a crença que faz o homem, a religação com alguma coisa superior. Então, eles não tinham isso, mas eles tinham consciência desse outro lado metafísico da vida. Eles podiam compreender melhor, entendeu? Então, esse lado, por exemplo, que eu vejo, que é muito difícil, por exemplo, ter uma possibilidade de alguém adentrar. Eu acredito, da forma que eu penso, né? Agora, é claro que você está sempre susceptível a tudo que você quiser hoje, você tem todo o direito. Agora, por exemplo, se eu vou no passado, por exemplo, eu consigo descobrir que eu fui o rei Arthur, por exemplo, que eu fui Isaac Newton, que eu fui Pedro Álvares Cabral. Você imagina o meu ego, como iria ficar engrandecido em saber que eu, no passado, eu fui alguém assim, um rei famoso. Agora, se eu descubro que eu fui, por exemplo, Átila, rei dos hunos, que eu fui, por exemplo, Hitler, você entendeu o que eu quero dizer? Isso na sua consciência da sua descoberta. Então, por isso que essas coisas são ocultadas para o homem quando ele advém, digamos, numa existência nesse planeta. Agora, é claro, todo mundo tem direito. Agora, quem vai dizer que realmente essas coisas que vai se acerbar, digamos, na sua consciência, seja verdadeira? Entendeu? Fica muito difícil. Agora, tudo bem, traumas, eu sei, eu entendo a terapia de estudo, né? Vai, você gosta de fumar, vai um hipnotizador, vai lá, ele consegue mexer dentro sei lá, das suas entranhas, vai lá e te tira a vontade de fumar, você para de fumar. Então, acredito. Mas eu acredito, por exemplo, que a maior parte de doenças, coisas que acontecem, faz parte do seu próprio pensamento, você que impõe as suas verdades dentro de si. Então, no meu caso, eu já sou o contrário, eu não pretendo saber quem eu tenha sido. O que eu fui, ele foi importante, ele me trouxe determinadas experiências que, quem sabe, hoje, eu possa ser o que eu sou hoje, né? Entendeu? Então, tem todo esse lado que é um negócio muito pessoal, o fato de ser hipnotizado ou não. Mas eu gostaria de ter até uma experiência com alguém, né? De um dia chegar e tentar me hipnotizar, saber fazer uma regressão, mas só que não é coisa que não é do meu desejo. Então, eu acho que isso aí não vai funcionar para mim, porque eu não estou nem aí o que aconteceu. O que me interessa é daqui para frente. O passado é passado, ele ficou lá atrás. O que eu acredito é que as pessoas que ficam olhando no passado tropeçam e esquecem de ver a frente e o futuro. Então, eu sou uma pessoa que eu estou sempre pensando no futuro. O que passou, passou. Você não consegue mudar mais, né? Agora, é claro, existe o desejo de saber, eu acho que é um direito de cada um. Então, é isso que eu penso. Fábio, fala alguma coisa aí. Então, vamos lá, né? O tema da live, justamente, né? Mitos, né?
E a gente coloca aí essa questão do charlatanismo. Na verdade, o título da live, eu até esqueci, eu falei para o Edneu e eu nem lembro, cara, que é tanta coisa que a gente vai fazendo, mas o título da live é Mitos, Verdades e Charlatanismo, né? Então, o que acontece? Essa questão da hipnose, né, e as suas vertentes aí, é uma questão muito complexa, né? Eu uso a terminologia dos 3C, né? Que é conceito, complexo e conflituoso. Por quê? Porque o Edneu, o Klemba colocou, eu já tinha falado isso antes, né, na live lá atrás, mas vamos colocar agora para a galera que está adentrando aí. Por exemplo, o Edneu, ele tem esse lado, digamos assim, que ele se bloqueia, mas ele pode ser sugestionado. Se uma pessoa que lê o livro dele, um exemplo, tá? Começa a conversar, deixa ele calminho, e daí o que acontece? Pode chegar no ponto, sim, sem dúvida, tá? De sugestionar você, e você entrar nessa, sem perceber, cara. Porque a hipnose é relaxamento, começa por aí, tá? Então, somos suscetíveis, sim, tá? A não ser que você seja um psicopata, um sociopata, aí é outra história, né? Existem vários graus aí para se falar disso. Mas quando a gente fala do hipnotizador, né? O que eu vejo lá atrás é o seguinte: você tem na Ásia lá o hipnotizador de serpentes. Todo mundo pensa que é o cara no mental lá que está hipnotizando a serpente. Na verdade, lá o cara só faz barbaridades, né? Corta lá, entendeu? Completamente as bolsas de veneno, né? Da cobra, já mutila ela. E ela acaba pegando ali, como ela tem o sensor, né? Que é a linguinha dela lá, ele vai fazendo com a flauta lá o movimento, ou mexer na mão, e ela vai pegando as vibrações ali, né? Então, o que acontece? Na verdade, ele está fazendo uma grande maldade, né? Ele está usando ali os sensos mais, as questões sensoriais de caça dela, primitivo. Então, na verdade, ele não está hipnotizando. Ele está simplesmente manipulando a cobra a favor dele, que ele, na maior parte das vezes, já fez, entendeu? Para tirar, para não ser picado, né? Acabam mutilando aí a cobra, né? Que é um triste fim para ela, isso aí. Então, já começa por aí, já vem essa trapaça de lá de trás, né? O outro conceito que a gente pode falar, no caso aí a hipnose do agora até engasga, opa, tem que ler agora, caramba, carécolas, agora deixa eu ler que é melhor. Então, o que acontece? O negócio que deu aqui, outra coisa. Então, na questão da hipnose, Edneu, por exemplo, como foi colocada aí para você, né? Que você acha que você não tem condições, eu acredito que tem, assim. Se chegar uma pessoa e fazer uma oferta, 2 ofertas para você, e falar assim, Edneu, eu te dou 1 milhão se eu não conseguir te hipnotizar. E eu te dou 500 mil, entendeu? Se eu hipnotizar. Então, o que acontece? Você já fica numa questão confusa ali, tá? Inicialmente. Aí vai do diálogo para colocar. Opa, meu, pelo amor de Deus, eu não tenho esses bloqueios, não sei o que está acontecendo aqui agora. É que tem uns negócios que está começando a fazer barulho aqui que eu tenho que tirar, que não sei onde está, então tira a concentração. Mas cara, deixa eu ler melhor, deixa eu colocar aqui. Hipnotizador. Ó, o hipnoterapeuta, vamos colocar lá, o que acontece? Ele, na verdade, ele te ajuda nessas questões de vícios, no quesito justamente de alguns traumas, tá? Então, tem as classificações dentro desse quesito. Por exemplo, muita gente fala assim, você tem cursos de hipnose, que você vê na internet, já vi muito tempo, que você paga, cara, de R$99, os cursos aí, até 5 mil. Então, ou seja, qualquer um pode ser, mas de aplicar isso com excelência é outra história. Você pega a Gilda Moura, que ela tem aí uma sumidade, pô, ela tem 70 anos, né, nesse quesito. Então, com certeza,
ela tem propriedade naquilo que fala, ela tem vivência, ela conviveu entre os maiores. Então, não vai ser uma pessoa que acabou de ter uma formação, lá com 6 meses de estudo, e querer se achar o suprassumo. Não tem como. Porque você tem que ver toda a questão do comportamento social. Você é um caso, o Klemba é outro. Agora, a questão, como o Klemba colocou, que ele vai se hipnotizar ali, fazer o tratamento dele, tem essa possibilidade? Tem. Eu acho que, da mesma maneira que a gente promove a autocura entre nós, que você passa a ter esse contato, né, mais íntimo com o seu eu, não é uma coisa fácil. Você tem que ter, como você falou, práticas de relaxamento, aí você vai para o lado da meditação, você muda um pouco a sua alimentação, você começa a se autodisciplinar, né? Então, existe todos esses mecanismos. Agora, o que eu penso é o seguinte: vidas pregressas, do cara, olha, eu fiz uma hipnose na pessoa, eu consegui no registro acástico dela, maravilhosamente atingir 10 vidas. Cara, é mais fácil, talvez, aí você tem uma questão mediúnica muito forte, que daí já entra num outro quesito, que você pode acessar fragmentos, tá? Porque jamais os caras vai do lado de lá, tá, liberar esse tipo de acesso daqui, porque a gente não tem o controle, a gente não tem o controle da nossa vida. Como é que vai a pessoa chegar lá, entendeu? Por isso que eu coloquei charlatanismo, porque é um charlatanismo de tal descredibilidade, alguns profissionais dessa área, tá, que às vezes quer fazer o bem, e você pega essa galera que é do mal, colocar, por exemplo, eu lembro na minha infância, eu nasci num lar cristão, né, era da presbiteriana, né, independente. Então, o que acontece? Lá era mais calmo, e eu vou ser sincero, eu gostava de ir na Universal. Vou te explicar o porquê, eu falava, até para minha mãe, porque você passava lá, escutava lá, eu te expulso, demônio, e a mulher gritando. Então eu tinha curiosidade na minha infância, para você ter uma ideia. E o que acontece? Na hora que chegava nesse ponto, que falava, vai ser agora a libertação, você via o sugestionamento, eu não sabia o que era isso naquela época, era criança, pô, mas me atraía aquilo, de ver que tinha lá, às vezes, numa tarde lá, 120 pessoas, e 4, 5 ia, né, em direção lá ao pastor, e você via que algumas eram sugestionadas, se era combinado ou não. Eu não tinha intelecto para isso, mas tinha uma certa noção. Então eu via que as palavras que o pastor falava, né, era um comportamento que a pessoa acabava fazendo, não era uma questão do nada. Então, ou seja, era uma indução total ali, uma manipulação, um atorismo, depois que a gente começou, ao passar do tempo, enxergar. Então, isso que as igrejas, muitas delas, até nos dias atuais, ainda praticam isso, né? Nada mais é do que uma sugestão e outro atorismo. E muita gente, às vezes, vê como é um poder, em alguns casos, sim, tá? Mas, na maior parte, é charlatanismo. Tá? Então, muitas pessoas hoje sabem muito bem disso, né? Dessa manifestação, né? Totalmente do humano. Agora, fragmentos, né? Por exemplo, você mesmo, Klemba, entre outras pessoas que estão aqui assistindo, a gente tem fragmentos, às vezes, de uma vida do passado. Agora, será que a gente tem, né, a disciplina de entender isso? Tá? Então, não é uma coisa tão simples. Tem pessoas que não têm a disciplina, mas depois de um tempo acabam procurando isso, que daí já envolve a questão da espiritualidade, e elas têm noção, né? Tem aquela lucidez. Mas de acessar, como você colocou, eu fui lá atrás do rei Arthur, o pai do Merlin, eu fui pai do Merlin. Então, não tem como, porque eu acho que cada vida, né, tem a sua sequência. Se você vai pegar você imaginou a sua inteligência do Edineu, quando era lá atrás, um mago Merlin, hoje ele é um pedreiro, pô, e aí? Como é que fica? Então, quer dizer que o Edineu foi rebaixado? Então, que bom que a gente não tem essas memórias. Porque você imaginou, aqui já é confuso a vida das pessoas. Se tivesse algo dessa natureza, seria pior ainda, né?
Então, o que eu vejo na ufologia é que a discrepância é muito grande. É como eu costumo falar, entendeu? Você pega History, National Geographic, Discovery, entre outros, é puro entretenimento, cara. Eles estão te atraindo, colocando a situação e a verdade, né? Por exemplo, eu sempre fui, desde de quando eu me entendi, né, que eu gostei da ufologia, praticamente aí na minha adolescência, que eu não concordava com os alienígenas do passado que coloca hoje aí no History, né, que a gente pegava que eram os antigos astronautas, né, do passado aí, eu falava, meu, tem muita coisa que não bate, poxa, será que eu que tô vendo coisa demais? E ao passar do tempo a gente viu quantos escritores, entendeu, não caíram, não vieram a público, né, e outros aí que morreram e são ridicularizados até hoje. Então, esse quesito que eu vejo, como você falou, a sua filha faz psicanálise, que é uma outra situação, né, como um terapeuta, eu acredito que a linha de estudo ela tem que ser aprofundada cada dia mais, porque hoje em dia a gente está vendo pessoas sendo formadas no curto prazo, se achando plenos doutores e causando mais conflito nas pessoas na atualidade. Então, isso é um fator preocupante, né? A gente vê que o Conselho de Medicina está punindo essa galera, né? E está punindo legal, e isso eu acho super positivo, né? Então, tem que ver todo o credenciamento. A pessoa só dela ter sido formada, o cara que me formou, ele tem 30 anos. Poxa, legal que ele tem 30 anos, mas qual a credibilidade que ele tem de querer dar um curso de 6 meses? Um profissional decente, ele vai falar, amigo, faz primeiro a psicologia, depois esse meu curso é complementar. Então, hoje em dia as pessoas estão só pulando etapas. E no que ela pula etapas, eles estão atrasando as vidas das pessoas. Na ufologia, existe a questão aí eu vou fazer uma regressão online. Cara, é uma coisa completamente descontrolada. Não tem como. Eu tenho que conversar com você primeiro, saber, sentir você, para aplicar um psicólogo na pandemia, tudo bem, fez aí as consultas online, super válido, mas tudo tem um controle. Os próprios médicos na pandemia falaram, olha, teve pacientes que eu estava no estágio avançado de controle, teve melhora, com a pandemia, na questão das consultas online, foi um desastre, né? Eu perdi clientes, eu perdi pacientes, né? E ganhei outros. Então, o que acontece? A gente vê um certo desequilíbrio, mas os bons profissionais só falaram que foi ladeira abaixo, né? Então, aí vem a grande pergunta, tem como confiar numa pessoa que fez um curso de 6 meses e te dá um tratamento adequado? Eu acredito que não. Por isso que eu falo, a questão de ser suscetível, a pessoa induzir é a coisa mais fácil, tá? Agora, ela te promover a cura, começa que na verdade ela está trabalhando em você, e você que está dando essa permissão, não é o profissional, né? A gente pega a questão religiosa, né, propriamente aí de Jesus, ele sempre falou, né, a tua fé te curou, bem diferente do que o charlatanismo coloca como eles, os grandes gurus, os maravilhosos, né? Então, para mim, são totalmente pastores ufológicos, né? É descredível na totalidade, tá? Essa galera que se coloca como pessoas do bem, tá? Nesse quesito. Porque como é que se são milhares de raças que podem visitar aqui, como é que você vai ter acesso? Que informação que você tem? Você tem antena para ficar captando o mental ali, né? Será que você tem seu cérebro ativado totalmente para saber identificar, olha, eu estou tendo ajuda arcturiana, eu estou tendo ajuda de marciano, eu estou tendo ajuda, olha, de uma galáxia que o James Webb não consegue nem ver, entende? Então, como é que a pessoa faz uma conjectura dessa, sendo que não tem embasamento nenhum? É puro achismo, é pura questão confortante dela, de indução. É válido? Não é. Infelizmente, é verdade. Quantas vezes eu não fui procurado, entendeu? Do meu caso, que eu tenho, não, vamos fazer. Eu falei, não quero, não é o momento, né, para mim. Né? E outra, vai mudar o que na minha vida? Se eu pertencia a um outro plano, que bom que eu pertencia a outro plano, mas agora eu pertenço a esse. Então, eu tenho que fazer o meu resultado aqui, né? Então, ao meu ver, isso é isso. Que se eu fosse uma pessoa
de merecimento, eu acho que eu teria acesso às minhas vidas passadas aí, né? E a gente sabe que o que é muito dado, muito será cobrado. Você pega o Chico, tinha acesso em alguns aspectos? Tinha, mas sempre foi cuidadoso em falar com as pessoas certas. Você imagina, vamos falar, já que o quesito aqui é espiritualidade, você pega muitos médiums aí excepcionais, que o cara tá vendo, às vezes, 4, 5 espíritos ali, que é confuso. O cara fala, eu não vou nem dirigir, porque eu não sei, às vezes, diferenciar a realidade daqui e lá. Então, você vê a pessoa, o que ela faz? Ela primeiro se preserva, né, e não coloca ninguém, né, sobre qualquer tipo de ameaça. Então, aí é que começa essa questão. Quando a mistureba é grande, eu estou apontando alguns fatos aqui, eu quero saber quem tem esse domínio de transitar entre essas camadas e falar que tem plena lucidez. Tem Então, o Capitão Henrique. O Capitão Henrique. Capitão Henrique. É complicado. Cada um viaja no seu mundo, eu respeito, cada um tem o direito de viver a vida que quer. Então, você citou um negócio interessante, só queria ponderar, porque, na verdade, eu acredito que a parte de cura, essas coisas, está dentro da gente. É só você saber e criar técnicas para poder acessar, né? E, por exemplo, quando você se liga à religiosidade, se liga a terapeutas, na verdade é uma ferramenta que está ativando um mecanismo que está dentro de você mesmo. Quando você recorre a um santo, a um Jesus, a um Deus, a um demônio, a um anjo, sei lá quem, você está ativando um mecanismo dentro de você mesmo. Porque o que acontece? A autocura, ela existe dentro de você. O que acontece é que as pessoas procuram sempre pensar sempre do lado negativo da coisa, que está mal, está doente, que não tem isso, não tem dinheiro. Ele não pensa em prosperidade, abundância. Ele sempre pensa que ele está ferrado, que ele tem que pagar o carnê da Casas Bahia, que ele está sem grana para pôr gasolina, e a conta de luz, entendeu? Ele não pensa na mudança, ele sempre está preservando essas coisas para ele mesmo. E como eu digo, o universo, ele acaba lhe dando aquilo que você deseja. Se você deseja determinadas coisas dentro de um parâmetro, digamos, real e irreal, ele acaba realmente te confortando, te dando aquilo. Por isso que é muito importante a pessoa ter um equilíbrio. Eu acredito que para a pessoa trabalhar dentro da mente, dentro da espiritualidade, ela tem que, em primeiro lugar, fazer uma limpeza dentro dela primeiro, no seu vaso interior, que é aquelas propostas de alquimia que eu estava falando lá, do verdadeiro alquimista, né? É a coisa que eu falo, que é justamente fazer uma limpeza do seu vaso interior, porque o que acontece? Como nós somos que nem uma casa, né, amigo? De vez em quando você tem que dar uma vassourada na casa, tirar poeira, jogar tudo para fora que não presta e começar a limpar aquelas coisas que são as suas virtudes, aquelas coisas boas que você tem dentro de você. Essas coisas, elas vão se aprimorando, elas vão atraindo mais coisas boas. É assim que acontece. Agora a pessoa só vive pensando em tranqueira, só vive andando em tranqueira, tendo amigo tranqueira, vivendo em um ambiente tranqueiro. Ele quer ter felicidade do quê, meu? Então ele está tendo aquilo que está procurando. Eu, por exemplo, eu sou grato, né, que hoje eu posso falar, eu tenho até um posicionamento bem claro para falar para mim. Né? Eu não quero explicar nada para ninguém, eu acho que cada um tem que buscar a sua própria verdade. E hoje a gente está vivendo muitas mentirinhas, principalmente depois da rede de comunicação, porque hoje é uma casa da Maria Joana. Você pode abrir e você colocar todas as coisas que você acha que pode lhe dar dinheiro, e você acaba pescando determinadas pessoas, que nem a gente está falando sobre os charlatães que existem dentro do segmento, que acaba só tomando seu dinheiro. Agora, como pode você despertar a consciência num cursinho de 3 meses, pagando R$200 mil por mês? Amigo, eu estou há anos tentando me despertar a consciência, eu acho que eu estou longe ainda. Eu já aprendi coisa pra caramba que vocês não têm ideia das coisas que eu já experienciei. E eu ainda vejo que eu não estou completo. Então a gente nunca vai estar completo,
né? Então, é o tal negócio, a gente tem que observar que essas técnicas, essas terapias, elas fazem com que você mexa no mecanismo dentro de você. Então, são ferramentas. São ferramentas. Por exemplo, eu tenho... Até o Dirceu, ele vai ter oportunidade de ver aí, viu, Dirceu? Os lances da autocura, você vai ver uns negócios fantásticos que eu conto nesse livro, cara. Entendeu? Que tá tudo aqui. É claro que eu não estou falando o que é, mas você vai ver lá o que a pessoa pode conseguir se ela realmente ter fé nela mesma. Entendeu? Porque eu acho que a fé é a grande alavanca a você acreditar em si mesmo, acreditar na força interior que você tem e fazer o bom uso delas. Você não pode fazer o mau uso delas, que você pode se dar mal, e muito mal. Eu tive um passado de uma experiência aí que eu tive, que eu me dei muito mal, porque eu acabei executando algumas experiências e sem saber direito, de forma inconsciente, de não ter, digamos, alguma pessoa que tivesse esclarecimento melhor do que eu, para poder me orientar. Então, eu sempre fui um cara curioso, né? Eu sempre metia a mão na brasa para ver se queimava, entendeu? E dessas vezes, muitas vezes, eu me dei mal. Então, essas coisas que a gente guarda entre a gente, né? Entendeu? Então, teve casos incríveis que eu conto aí, que isso é o que fez a formatação da forma que eu penso, da forma que eu sou, entendeu? E eu não quero que ninguém seja que nem eu. Acho que cada pessoa é um universo individual. Cada um tem suas propriedades, tem suas virtudes, tem seus defeitos, né? E cada um de nós estamos atrás de determinados esclarecimentos. É que nem nós aqui nesse grupo, a gente está tentando entender sobre personalidades que estão além de nós, né? Ou seja, se a gente pode chamar de personalidades, mas eu acredito que a gente tem em nossa volta muitas consciências que a gente está em busca, tentando entender, mas é que não chegou o momento ainda adequado para a gente poder entender. Quem sabe um dia lá na frente a gente vai ter um entendimento melhor. E para que a gente tenha esse entendimento, a gente precisa ter outros esclarecimentos aqui no passado. Então, é isso que eu penso, em termos da gente poder entender. Agora, acreditar que existem técnicas realmente para que a pessoa possa adentrar alguém, eu acho que realmente existe, né? Agora, esse alguém, ele também tem que permitir, porque se ele não permitir, esquece. Eu não acredito que chega um terapeuta aí, um hipnólogo, e num passe de mágica vai te hipnotizar. Não, acho que não é assim. Eu acho que você tem que estar predestinado a isso aí. Então, é assim que eu penso. O Fábio ponderou alguns pontos que eu também concordo, que eu ainda acho que a maior ferramenta que tem está dentro de você mesmo. E ela está tão perto que você nunca vê, né? Que é justamente o seu pensamento, né? Então, você pode realmente fazer muita coisa através do pensamento, né? E tem pessoas que conseguiram, outras não. Umas tentaram, não é coisa simples, não é coisa simples. É coisa muito difícil, é coisa que exige muita energia, predestinação, muita fé, né? Porque eu acho que a fé ela é primordial nisso aí. Não a fé, né? Nesse tipo de fé que o pessoal fica aí, fé em igreja, fé nos padres, não é nada disso. Mas uma fé em si mesmo. Então, através dessa fé, você consegue abrir determinados mecanismos em você mesmo. E você passa a ter acesso, viu, Dirceu? Provavelmente seja isso que você falou, aquele processo de você fazer uma hipnose de uma autocura. Então, você vê, a gente vai aprendendo. Eu aprendi isso com você hoje, porque eu olho para trás, eu acho que era isso que eu andei fazendo, e eu não sabia. E você vê como é importante o condicionamento, é importante o conhecimento, é importante você estar conversando com pessoas que você vai se adequando e vai aprimorando seus conhecimentos. Então, provavelmente é uma ferramenta que talvez eu explorei lá no passado
e que eu não sabia o que era. Que quem sabe tem curso hoje para você se autopromover, se autocurar, né? Porque, por exemplo, eu toda a minha vida eu vivi praticamente com autocura. Eu sempre acreditei nela. Eu nunca acreditei em doença, né? Eu nunca fiquei doente mesmo, doente, nunca fiquei, né? E você vê, as palavras, elas precisam tomar cuidado. Eu até tenho medo de palavras, né? Entendeu? Porque a última vez, por exemplo, que eu estava falando que eu nunca tinha quebrado um osso, 3 dias depois eu caí da escada aqui, quebrei o braço. Tá vendo? Aí, na minha cabeça, veio assim, tá vendo? Agora você sabe o que é quebrar um osso. Entendeu? Então, precisa tomar muito cuidado com o pensamento. O pensamento é a chave de tudo, né? Se você acreditar que vai ser um Ronaldinho da vida, você vai jogar bem bola, né? Quem sabe o Ronaldinho, que joga bola pra caramba, né? Entendeu? Então, ele sempre imaginou ser um grande jogador, né? Você vê, Einstein já foi o contrário, era péssimo estudante e no fim ele virou um dos maiores matemáticos do mundo. Entendeu? Então, existem talentos natos que às vezes está tão perto de você, você não percebe. Ou então você não dá importância. Entendeu? Então, a gente precisa estar sempre ciente das coisas boas que você pode fazer. Agora, precisa tomar muito cuidado de você elevar seu pensamento ruim para alguém. Isso não é bom, porque você acaba transformando péssimas energias, e não é bom. Então, se você consegue sempre estar vibrando uma boa energia, você vai atrair energias afins, que são chamadas. Então, semelhante, eu aprendi, com certeza atrai o semelhante. Tá? Então, por isso que eu saio na rua, eu não tenho medo de ser preso, não tenho medo de ser roubado. Eu ando aberto assim. Eu sou esperto. Eu ando porque eu não fico pensando, eu vou sair, meu Deus, violência. Porque você começa a meter essas coisas na cabeça, você está buscando esse tipo de coisa. Então, eu acho que o equilíbrio mental ele é extremamente importante para o bom viver. Né? Então, eu digo, a felicidade consiste em você fazer aquelas coisas que você deseja para depois sentir prazer naquelas coisas que você fez. Eu, por exemplo, eu sinto hoje prazer num monte de coisa que eu já fiz, que eu já desenvolvi, que eu já realizei para mim como pessoa. Não importa eu mostrar para você, mas eu realizei para mim como ser humano. Eu sei que elas foram importantes para mim. Né? Eu, por exemplo, se eu comprar um carro novo, zero, é porque eu posso comprar um carro novo para mim, porque eu quero ter um carro novo. Eu desejo um carro novo. Não é para eu pegar esse carro novo e mostrar para o meu vizinho que eu pude comprar um carro novo, que eu sou melhor do que ele. E o ser humano leva muito para esse lado, ao lado da competitividade, né? Então, ele procura sempre se mostrar que é melhor do que o seu próximo, sendo que talvez esse próximo que você acha que é pior que você, talvez um dia vai lhe dar a mão para você subir um degrau. Então, é isso aí. Tá certo. Perfeito. Então, é o seguinte, chega de filosofia, né? A filosofia é uma coisa, a prática é outra, né? Porque quando a gente vai na prática... É Freud. Entendeu? Então, eu vou pedir esclarecimentos aí de cada um. O Fabinho está querendo que eu fale no meu livro, mas não quero falar no livro, não. Deixa o livro para outra hora, né? Para quem quiser... Dá um oi só para o chat, eu acabei vendo as mensagens agora aqui só no chat, Dinho. Dá um oi para o chat aí, o Klemba acho que quer acrescentar alguma coisa, Klemba, pode falar. Sabe qual é o problema aqui? O problema é que eu não estou tendo acesso ao chat aqui, cara. Acredita? É só você abrir aí, Dinho, abre numa outra aba aí o canal que está transmitindo, você vê lá, pô, de boa. Entendeu? Porque eu ainda estou com essa plataforma nova e eu estou meio embananado. Deixa eu ver Quando se você vê as perguntas aí, deixa o Klemba complementar aí. Eu tô acompanhando aqui o chat aqui, a dona Vilma tá brigando com a gente aí. E
mas ela também está concordando com bastante coisas aqui, né? Então, não havia uma diz que hipnotiza o Edneu. Não hipnotiza nada, rapaz, duvido. Ô, Edneu, mas uma coisa é importante, porque assim, ó, talvez, antes de você tomar a decisão de você escrever o livro, certo? Talvez ninguém conseguisse te hipnotizar de fato. Hoje, talvez, uma pessoa aí que, lógico, tem a formação adequada, talvez não teria tantos problemas para fazer isso. Por quê? Primeiro, você vai... Se eu for um hipnólogo, certo? Um terapeuta hipnólogo, chego para você e proponho a realizar o processo de hipnotização, certo? Um estudo com você, vamos chamar assim. E você aceitar, você já liberou os canais para que isso aconteça. É o primeiro gatilho. É o primeiro gatilho. Você já ativou o gatilho de que você está aceitando o processo. Então, daí entra a questão da sugestividade mental. Então, eu ajustei o gatilho para que você autorize o sugestionamento da hipnose. Até aí tudo bem. É o gatilho que nós vimos no vídeo que foi passado. Tá? Segundo ponto. O que você quer saber sobre a tua vida? Nada. Nada. A partir do momento que você não quer saber nada sobre a tua vida, certo? Você não tem motivos para isso. Então, entendeu? Então você não precisa passar pelo processo, certo? Então o que eu primeiro tenho que saber? Eu quero saber qual é o problema que eu quero que seja acessado em mim, certo? Ou em você. Então por isso que tem que fazer essa questão essa análise anterior, né? Por exemplo, conversar com o hipnólogo, conversar paciente hipnólogo de uma forma clara, de uma forma ampla, para saber o que eu quero saber de fato, certo? Baseado nisso, aí a gente pode pensar numa possibilidade de descobertas ou de tratamento de problemas que, por acaso, em algum momento da vida, eles foram ocasionados durante o processo, certo? Então, essa é o quesito, né? É lógico, existem dois fatores. Existem os hipnólogos que são os terapeutas normais, que não entendem nada sobre ufologia, e tem os hipnólogos que têm o conhecimento da ufologia. Porque a gente sabe, tem muita gente aí, e você vai concordar comigo ou não, o pessoal do chat também pode concordar ou não, mas eu vejo muita gente que se diz ufólogo, que não sabe distinguir um satélite de um objeto voador não identificado, ou até mesmo de um planeta, ou até mesmo uma estrela. Muitos não sabem distinguir nem a diferença entre um planeta e uma estrela. Infelizmente, tem muita gente assim, que se diz ufólogo de carteirinha. Infelizmente, tem. Isso aí não está me dizendo nada, na verdade. Eu acredito que, viu, o que eu penso é o seguinte, é claro que tem muita coisa para a gente aprender, né? Eu acho que tem muita coisa para aprender. E o que eu acredito é que eu consegui encontrar as coisas que eu busquei, tá? Isso é importante. As coisas que eu busquei. Com respeito a isso, apenas estou colocando uma posição só minha, né? Uhum. Que acredito que a consciência, a mente, ela é individual. Se você, sei lá, alguém, simplesmente você deixar alguém ter acesso de entrar, digamos, na sua consciência de coisas passadas que você provavelmente vivenciou, né? Que nem foi dito aqui que não regride a vida, mas eu acho que, pelo alguns casos, então, quem está mentindo aí? É que eu fico pensando, esse é o problema da controvérsia. Uhum. Para mim, não existe, assim, dois termos. Interpretação daí, né, Dineu? Sim.
Então, é assunto que para mim não... Conhecimento. A pessoa que vai trabalhar o processo, você tem que ter conhecimento. Se não tiver, não adianta. Vai fazer confusões, é aí que entram aqueles famosos problemas de deixar as pessoas muitas vezes piores do que estavam. Certo? Então, por isso que é importante, tem que conhecer sobre o hipnólogo, sobre o terapeuta, saber se ele tem um trabalho sério, se tem um trabalho correto, para você não cair em armadilha. Hipnose não é brincadeira. Se ele é credenciado, se ele está apto a isso. Exato. Né? Hipnose, gente, não é brincadeira, não é infantilidade, não é coisa de você pregar e sair hipnotizando todo mundo, não. É coisa séria, gente. Eu sei, mas escuta, meu olha, amigo. Uma coisa que é fato, que a gente vê no Brasil aí, você vê as constelações que são colocadas nos juizados aí, olha o desastre que está sendo isso aí. Quantos profissionais já não falaram, poxa, a pessoa estava recuperada, foi para a constelação, né, ajudar lá no juizado, nas varas lá, acabou com a pessoa. Então, o que acontece? É a situação. E é uma série de pessoas ali que estão sendo completamente idas ao pior, né? Eu apliquei constelação em mim. Eu fiz autoconstelação. E eu resolvi o problema. Funcionou para mim. O que eu queria resolver funcionou. Então você tem que saber o que você tem que fazer e da forma que você tem que fazer. Fazer a coisa certa. Né? Constelação familiar, que o pessoal utiliza muito hoje, se a pessoa não souber fazer, gente, se não souber interpretar a mensagem, você destrói caminhos, destrói famílias, gente. É muito importante você saber o que você está fazendo, de que forma está fazendo. Tem que ter responsabilidade, gente. Tem que ter responsabilidade, senão já viu. Aí acontece isso que o Fábio falou. O mundo da gente, ele está aí para a gente viver, para a gente buscar, para a gente conhecer. Então, acho que já chegou o momento da gente também se despedir. O nosso papo foi muito interessante, conseguimos esclarecer bastante coisa. Sim. No fim, conseguimos recuperar essa história aí que a gente colocou como tema na noite de hoje, que infelizmente eu peço desculpas que não deu para realmente executar o vídeo que foi feito, né? Vou ver se eu consigo aí resolver esse problema. E é isso aí. A gente está sempre aberto a novos esclarecimentos. O importante do canal é que ele está aberto a cada um deixar a sua opinião. É um canal democrático. Aqui ninguém está dizendo que é dono da verdade, né? Cada um tem uma verdade diante de si e dentro de si, né? Então, cada um está buscando a sua verdade. A minha verdade, eu acredito que eu me sinto um cara feliz, realizado, que eu consegui atingir, que foi parte de um conhecimento que eu busquei, tá? E tem mais coisas para aprender? Sim, eu tenho mais coisas para aprender, para desenvolver. Mas eu acho que o principal para eu formar o meu caráter, eu acho que já foi suficiente. E o que eu noto é que eu sou um cabra cheio de defeito que eu não consegui resolver. Mas eu tenho certeza que, quem sabe, numa próxima encarnação, se existir, eu irei resolver alguns problemas que eu não consegui nessa. Então, o importante é isso, né, gente? A gente está com esclarecimento sempre na mão, procurar respeitar, em primeiro lugar, a opinião de cada um, que nem todos nos respeitamos aqui um ao outro, isso que é importante. Mesmo que as ideias sejam divergentes, tem que haver um respeito do porquê. Né? Se eu falo isso aí, eu tenho um porquê. Tá? Eu tenho um porquê. Se alguma pessoa tem um porquê o contrário, venha me explicar. Eu vou estar aberto a poder experienciar e saber. Agora, blá, 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 é blá, blá, blá para mim. Agora, o que, para mim mesmo, que condiz é a experimentação, a experiência de você ter vivenciado, ter feito, ter acontecido e ter tirado as suas próprias conclusões, não são aquelas conclusões que foi ditada por um ou por outro, porque você simplesmente entrou na rede,
viu uma pessoa bonitinha lá e simplesmente gostou, né? Entendeu? Então é isso aí. Então, Clemba, queria deixar com você aí os esclarecimentos finais. Agradeço a sua participação. Foi muito importante tudo que você passou para a gente. Eu acho que de alguma forma enriqueceu, né? Coisas que eu disse serviu para uns, coisas que você disse serviu para os outros, que o Fábio também disse. Então, acho que cada um está aqui na busca de uma pecinha para o seu quebra-cabeça individual. Então, deixa seus esclarecimentos aí. Bom, essa é uma questão assim, a hipnose vai depender de cada um. Peraí. É esclarecimentos finais. Não é uma palestra, né? Não, 2 horas de palestra, só 2 horas passa rápido. Não, como eu falei assim, então o pensamento da hipnose vai variar de pessoa para pessoa, de profissional para profissional, né? E cada pessoa vai ter uma posição, né? O importante é justamente isso, conversar, colocar opiniões, concordo, discordo, sou a favor, sou contra, e é assim que a gente cresce. E quando a gente descobre que a gente, por mais conhecimento que a gente tem, a gente não sabe nada, é sinal que nós estamos crescendo. É sinal que a gente está evoluindo. Aquela pessoa que diz assim, eu já sei tudo, e ninguém muda mais o meu pensamento, ninguém mais tem nada para me ensinar, eu não tenho mais nada para aprender, essa pessoa, além de não saber nada, parou no tempo e não está evoluindo. Então, o que eu sempre digo assim, eu venho aprendendo muita coisa. Na ufologia, eu sou alguém ali que, uma pessoa que está ali no prézinho ainda, aprendendo muita coisa sobre ufologia. Tenho muito a aprender. E quanto mais eu aprendo, descubro que nada sei. Certo? Então, essa é a realidade da gente. Tá? Então, aí, para eu encerrar meu comentário, eu faço assim. Eu quero agradecer Fábio, Dineu, o Dino, que estava aqui com a gente, né? Por essa oportunidade de estar expondo. É um tema que eu gostaria de ter falado há algum tempo já. E hoje tive essa oportunidade de trazer vamos chamar assim, esse conflito de informações, né? E muitas vezes acaba gerando um conflito entre pesquisadores, as pessoas aceitam, não aceitam, mas valeu a pena, assim, de ter exposto essa situação. Eu aprendi e espero que também tenha servido para algumas pessoas também aqui. Então, muito obrigado a todo o pessoal do chat aí, né? Que está participando aí, eu estou acompanhando aqui na outra tela, né? Então, gratidão a todos. Não esquece de curtir, né? Eu estou vendo aí que tem bem poucas curtidas. Então, curte aí, pessoal. Aquela curtidinha básica aí e vamos em frente. Um abração a todos e até a próxima. Obrigado aí, Dirceu. Obrigado mesmo. A gente teve numa live ontem, batemos um papo sobre outros parâmetros, né? Hoje outro. E assim mesmo, a gente vai crescendo um com o outro, cada um informando aquilo que aprendeu para o outro. É assim que a vida deve ser levada. Com certeza. Semana passada foi do rádio, né? Do rádio, então, tudo isso. Eu queria falar um monte de coisa do rádio, acabou não dando, né? Mas tudo bem, né? É legal. Bom, pega aí o Fabinho aí também, Fábio. Obrigado aí pela presença. E, lamentavelmente, a gente não conseguiu colocar a matéria que queria, mas acho que deu para ter um bom esclarecimento sobre o que eu disse, o que o Dirceu disse, que você disse também. Então, ambos têm a sua verdade, né? Entendeu? Não é porque eu não acredito na sua verdade que não seja verdade para você. É verdade para você, existe a minha verdade e a verdade do Dirceu. Então, pega aí, Fábio, dá os seus esclarecimentos finais e agradeço a presença. Dineu, agora é a hora de ir pro divã, cara. Tem que descansar agora, essa é a verdade. Mas não existe verdade absoluta, né? Então, acho que a discordância ela é livre e o intuito aqui não é atacar, né? O intuito aqui é pontuar e ponderar as coisas. Então, quando eu falei que a situação é conflitante, é porque gera mesmo uma questão conflituosa entre algumas partes, né? E é um tema polêmico, né? E tudo que tem polêmica tem uma série de entendimentos e interpretações. Então, eu sou um cara
eu vou colocar assim, até meio que despreparado para falar disso, porque o assunto ele é tão extenso que acho que até quem é da área, entendeu, acaba aí, como alguns que eu já conversei, acaba colocando, fala, poxa, isso aqui é um aprendizado, acho que até meu último suspirar, né? Nesse lado aí da questão das terapias, né? Então, o que eu vejo, Dineu, é que Freud aí, né, como foi o principal, digamos assim, fundador, né, dessas questões psicológicas, né, estudos sociais, comportamentais, ele agregou muita coisa, né? Só que o pessoal esquece, né, dos grandes promissores lá atrás, e não acaba aplicando hoje. Então, por isso que fica, né, esse certo desabafo das pessoas, não como ataque, mas como pontuar apenas. Então, desejo a todos aí uma boa noite, né, o Edneu depois posta o vídeo aí, justamente desse tema, e vai ter aí todo dia o Edneu postando um vídeo, né, a gente queria fazer essa interação, por enquanto não deu certo pela questão do áudio, que era justamente as palestras da academia, primeiro passar para todos vocês e depois fazer os comentários, tá? Mas sempre de maneira construtiva, não de denegrir ou falar que a pessoa estava errada ou não. Aqui a gente acabou falando no final o que cada um pensa, tá? E como eu falei, foi desabafo, não foi uma questão de querer atacar as pessoas. Tanto é que eu não dei nome de ninguém, né? Então fica isso aí. O Dirceu falou que a Vilma estava brava, eu li algumas coisas, mas eu acho que é bacana isso, né? Quando você tem essa situação aí de se expressar, né? A gente não vai agradar sempre a todos, né, nesse quesito, mas longe de querer treta, confusão, acho que é melhor a gente estar sempre em paz, isso que importa. Então é isso aí, então, uma noite de muita paz a todos, de bom dormir, e um dia melhor do que o hoje, amanhã. Então, gente, eu agradeço imensamente aí, para quem estiver interessado aí em saber a respeito da minha trilogia, tem um Pix aí, é só fazer a reserva, tá bom? E o valor dessa reserva é R$150, tá? É uma reserva antecipada, tá bom? Tem o meu número do telefone aqui no meu celular, se alguém quiser contactar direto comigo, fica à vontade. E eu estou dando por encerrada aí a live de hoje, agradecendo a participação de todos do chat. Espero que vocês deixem o like. Vai ser muito importante para a gente, daqui para frente, poder estarmos juntos, tá bom? Algumas pessoas já estão recebendo a minha edição, tá bom? Então, agradeço imensamente a todos vocês. Um abraço ao Fábio, um abraço a todos vocês aí, ao Clemba, ao Dino que esteve aqui conosco, e abraços.